Fala, investidor, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um episódio mega especial, aguardado por muitos anos, né? Então já deixa seu like, se inscreve no canal, curte também aqui, deixa um comentário, manda superchat, faz o que você quiser, fica à vontade aqui. E galera, quem tá acompanhando a gente vai falar de várias empresas, né? Que a gente vai falar de Bitcoin, criptomoedas e onde você consegue comprar essas criptomoedas e muitas vezes você só precisa do e-mail para você fazer essa compra. Você consegue na Coinex. Na Coinex você consegue entrar lá, comprar todos os tipos de criptomoedas que a gente possa falar aqui e também a Coinex vai estar no evento agora do BitSampa. Vai ser dia 5, é sábado agora, eu vou estar lá também, vai estar toda a equipe do BitSampa. Se você quiser pegar brindes também, vai ter muita coisa legal lá, eles vão distribuir até tokens da Coinex também. Então, se você quiser comprar, já sabe por onde comprar criptomoedas na Coinex. O link tá aqui embaixo, QR Code. E também, galera, também não podemos esquecer do nosso outro parceiro, né, o Investidor 10, plataforma completa para você analisar ações, BDRs, CTFs, fundos imobiliários, fazer o gerenciamento da sua carteira. Você consegue pegar e deixar a sua carteira lá. Um exemplo é a carteira da minha filha. A Laurinha, ela tem 3 anos e 7 meses, está com 19 mil reais agora investidos. E todas as empresas que eu invisto para ela, tá aqui embaixo, aqui, ó. E eu vou te contar, se o magnata aqui souber o tanto de dividendos que essas empresas pagam, ele vai esquecer esse negócio de Bitcoin aí. Mas brincadeiras à parte, tamo junto aí, Richard. Seja muito bem-vindo, viu? Você é muito... Quantos episódios a gente já fez aqui, Richard? 2, né? É o terceiro agora, né? É o terceiro, seja muito bem-vindo, viu? Prazer, hein? Você é um cara que toda vez que você vem aqui, o pessoal fala muito bem, o pessoal gosta do conteúdo, né? E você já tem uma longa jornada, pô, fico muito feliz de estar do seu lado e também do magnata aí, do 38, também, homem difícil de conversar, gente. O homem mais ocupado... Tem uma semana que eu tava aqui, porra. O homem mais ocupado que eu conheço. Foi semana passada. Não tem uma semana que eu tava aqui ou não? É o homem mais ocupado que tem e, pô, trazer vocês dois aqui pra mim é uma grande honra aí pro podcast, né, e pra toda a comunidade que tá acompanhando. E pra quem não conhece vocês, só se apresentem aí rapidinho, né, que às vezes tem um ou outro que acaba não conhecendo vocês. Eu sou economista, tô no mercado financeiro aí já profissionalmente 26 anos, fui influenciado pela família, então eu comecei bem cedo, né? Anotando cotações pro meu pai quando eu tinha 6 anos. Comprei minha primeira ação e perdi tudo com 13 anos. Aí comecei a operar o mercado internacional e de uma forma mais profissional em 1998, quando eu tinha 17 anos, né? E aí não parei mais, né? Tentando sobreviver aí em meio aí a tantas configurações e coisas, porque se você dorme no ponto, tem várias forças aí que estão para dilapidar seu patrimônio, seja a destruição do poder de compra das moedas, o sapo na panela. Às vezes as pessoas só percebem quando tem momentos mais fortes, a importância da diversificação geográfica, né? Às vezes a pessoa fica só exposto ao real e tal, e não tem nem... Além das oportunidades, o primeiro ponto, né, também, de como isso pode empobrecer a pessoa em termos globais, né? E sou um entusiasta aí de diversos assuntos, tecnologia, né? E gosto de ler bastante, e já queria até aproveitar e presentear aqui meu amigo Renato, que é um cara que, pô, eu admiro bastante já há algum tempo. Primeiro, queria te dar esse livro, A Teoria e História, do Mises, que é uma obra que eu pude contribuir para trazer ao Brasil em português. Que honra. E acho que você vai gostar muito, é o estilo de leitura que você vai gostar, e principalmente que faz uma crítica mortal, né, ao Karl Marx, que tinha dentro de seus argumentos que o socialismo seria inevitável, e o Mises desmonta isso. Então essa é uma obra que eu fiz questão de trazer. Professor. Imagina, que é isso. Outra também, que é um pré-lançamento que a gente está fazendo, que é uma obra que eu comprei os direitos no exterior, é um livro que, pô, eu li quando eu era bem jovem até, e não tinha em português brasileiro. Eu falei, pô, não é possível. Aí eu tive que comprar os direitos, traduzir, e tô fazendo o pré-lançamento, que é do Victor Niederhofer, que é um raro caso de um tubarão do mercado, digamos assim, né, já que tá no Tubarcast, que abre o coração, conta suas vitórias e derrotas. É um cara que trabalhou lá no fundo quanto do George Soros. Eu não gosto de George Soros como pessoa, mas como um gestor de hedge fund, ele... É incontroverso o resultado, né? Os resultados dele. Então, e esse era o George Soros, o Niederhofer e o Druckenmiller juntos ali no fundo. E esse livro aqui não é só de mercado. É um livro que ele fala da vida, das coisas, inclusive até os desafios que ele teve, por exemplo, por ser judeu. Ele jogava squash, era um campeão, mas os clubes de Nova York não aceitavam ele e ele teve que se aposentar, mesmo campeão, literalmente. Então, assim, é uma leitura que você vai gostar bastante. É minha honra. E também trouxe
pro Luan também. Obrigado, a educação chama Education Speculator. E o Victor Nederhoff é um cara que, assim, ele fala de tantos assuntos e tantas coisas e que eu acho que vocês vão gostar bastante dessa leitura. E fala de mercado, ele conta... Ele era mais especializado na parte de Ásia e derivativos, mas assim, ele fala da vida dele toda. Mas o que eu gosto é quando conta também, compartilha as derrotas, sabe? Ah, como eu perdi, onde eu errei, excesso de confiança, baixei minha guarda, não deveria. Ou coisas assim... Falam assim, que até que o Victor Nederhoff ele é meio polêmico, mas acho que é aí que a leitura fica interessante, né? Porque acho que até o conceito de polêmica, assim, das pessoas, né? Hoje... E o outro Teoria e História, que é uma obra aí brilhante, principalmente que destrói aí, literalmente, esses argumentos de o socialismo é inevitável e tal, e tem toda essa parte histórica e essa parte filosófica e moral que eu acho que o Renato, ele propaga muito bem, assim, acho que se as pessoas capturassem, assim, todo o conhecimento que ele vem propagando aí nos últimos podcasts, o próprio livro, etc., vão ver que, na verdade, é quase que um alerta fundamental para um tipo de configuração econômica, política e social que a gente está vivendo, e que da última vez que aconteceu e que as pessoas abaixaram a guarda, elas literalmente tiveram sérios problemas, né? Então, desculpa fazer essa introdução mais rápida, mas é bom, pode fazer, mas eu queria fazer questão aí de presenteá-los aí. Só tem uma condição, quero uma dedicatória bem bonitona sua, não é isso? Como um prazer. Cadê a caneta, Matheus? Pega uma caneta aí. Você quer que eu me apresente, é isso? Se apresenta aí também, já tá aí, pô. Meu nome é Renato, eu sou autor de um livro chamado Bitcoin Red Pill, eu deveria ter trazido um pro professor, mas está de graça. Escreva aí Bitcoin Red Pill, grátis, PDF, você vai achar. Inclusive no Instituto Rothbard, que é o sucessor do Instituto Mises, da época que esse livro aqui, não é isso? Dos Chiocas. Pode botar aí, minhahonra.net, tem um livro de graça. Foi que organizaram, inclusive, essa tradução na época. Isso. Se você botar aí, minhahonra.net, tem um livro de graça. Tem treinamento de autocustódia de graça. Na Hotmart, você botar Bitcoin Black Pill, vai ter lá. Tem na Hotmart, tem no plataforma própria. Tem o link aqui embaixo também. Tem o link aí embaixo, Tubarão vendendo aí, bombando de vender, né? É o que mais vende aqui. Isso. É o que mais vende no Tubacast aqui. É isso. Se eu fiquei famoso por alguma coisa na vida, foi por causa desse treinamento aí, por causa do livro, Bitcoin Red Pill. Se você tiver tempo de receber alguma coisa minha, informação, eu não cobro nada, tá tudo de graça lá. Leia esse livro que mudou a vida de muitas pessoas, não é isso? Exatamente. Seja muito bem-vindo, Renato. Inclusive, e Richard. desde a primeira edição, já tá na terceira, mas desde a primeira edição, citava o canal do Roxo e do Ritemband, eu fui aluno deles, daqui 10 anos atrás, eu já acompanhava eles. Inclusive, eu tive a grande honra, como a gente estava conversando antes aqui, eu era da época de antes de sair o Skin on the Game, que o Taleb botava capítulo a capítulo no Medium e ele estimulava a gente lá a revisar o livro, poder dar alguma contribuição. Rapaz, isso foi um privilégio. Eu ter seguido, eu ganhei demais na minha vida, em todos os aspectos, por eu ter seguido o Roxo e o professor Ritemband há 10 anos atrás, não é isso? É isso mesmo, e vai ter polêmica, hein? O Roxo falou que vai cair 90%, mas a gente fala depois. Mas talvez caia, eu já caio mais 90% várias vezes. Tem um outro curso pra resolver isso, renda turbinada. Pra ensinar tá aqui embaixo também. Ensinar o cara a fazer renda em dólar, fazer cash and carry, aluguel de stable, meter 15%, meter 16% em dólar quando o Bitcoin começa a subir. Tem um curso de comprar Bitcoin, tem um curso de vender Bitcoin, não é isso, Magnata? Tem curso de tudo, a pessoa vai aprender de qualquer maneira. Se quiser, tem de graça na internet também, sem orientação, se o cara tiver culhão, não é isso? E seja muito bem-vindo, galera que tá acompanhando a gente aqui também, já manda esse link, né, para algum amigo aí, para ele também não ficar de fora. E tem uma coisa que você fala, Magnata, que assim, é bem controverso, né, e eu acho que vocês dois concordam, mas pode enriquecer o assunto. Juros real negativo. Se a gente investir aqui no Brasil, a gente tá perdendo dinheiro, a pessoa que somente investe no Brasil, sei lá, o cara que tem pouco conhecimento e o cara compra uma ação ali, fundo imobiliário. O que é inflação pra mim, Magnata? Você leu essas lições? O quê? Você leu essas lições? Essas lições de Ludwig von Mises, desse coroa aqui, desse velho aqui. Conta aí. Você já leu? Já ouviu falar? O que é inflação pra ele, pra todos os economistas de verdade? Aumento da base, não é isso? Sim. No ano passado foi 18%, no ano anterior foi 16%. Esse ano vai ser mais ou menos que ano passado, o número de reais. O governo vai imprimir mais ou menos. O governo pode aumentar a dívida, que depende de alguém comprar. Ele pode aumentar imposto, tem custo político. Ele pode imprimir, que o custo político é o menor na economia, né? Ele chama problema de Olson, né? Que quando o prejuízo é diluído, né? Os ricos hoje, eles são ricos por acumular real ou por dever em real? O governo é um devedor ou é um acumulador de reais? Ele é um devedor, né? E ele que controla o valor do real. Pra ele quer que o real valha mais ou menos. Pois é. Exatamente, a inflação é aumento da base monetária na índice de porra de mágico que o PT botou no IBGE, não é isso ou não? O mágico lá da Argentina foi preso, o comando do cara lá, o Márcio Postman da Argentina foi pra cadeia, não é isso o nome dele?
Ele fazia matemática? Fazia matemática. Foi o IBGE. O Márcio Postman da Argentina foi lá pra cadeia, não foi ou não? Hein? Mas a pessoa que tá aí comum, assim, o Trezoitão, ela escuta na televisão falando que a economia tá tudo bem, que ele olha pro dólar, o dólar tá controlado. O leão é manso. Exatamente. Não tem ninguém lhe comendo hemorroida. O governo, ele acaba... Olha, só para dar alguns dados, né? Mas acho que o primeiro ponto importante, né, que a gente pode até já... E a gente deu o exemplo do Brasil, mas vale aí para até economia, essa maior economia do mundo, Estados Unidos também, é que quando o Estado que detém um monopólio da oferta da moeda, ele não tem uma trava, ele não tem um limite, ele vai emitir a ad eterno, porque isso auxilia até o processo de expansão estatal, para ele promover todos os programas, agradar também, inclusive, aqueles que se aproximam do poder, que é um chamado rent-seeking, que eu acho que é uma das coisas mais terríveis que tem, esses grupos que se aproximam do poder para obter benefícios, proteger os setores deles, etc. E enquanto isso as pessoas elas acham, não, a inflação é boa aos pouquinhos. Olha só, o Plano Real, que é o plano que até hoje que foi o mais assim bem sucedido em termos de estabilização, desde julho de 94 para cá, o real perdeu quase 88% do poder de compra. Usando o critério oficial deles. Usando o critério oficial deles. Se você usar, por exemplo, em ouro... Quando lançou o Plano Real, o grama do ouro custava R$10, né? Exatamente. Era R$10. Quanto é a grama do ouro hoje, velho? Bota aí pra gente ver quanto é que tá. Exatamente. Usando a inflação oficial. Por exemplo, o próprio Estados Unidos, né, nos últimos 100 anos, o dólar perdeu... 462, é isso daí mesmo? Quanto é uma desvalorização de 10 para 462? Ixi, meu Deus do céu. Foi muito. Bota aí na calculadora pra você ver a diferença, inclusive, da inflação oficial e da perda... E o ouro... Nesse período foi pesadamente demonetizado, é uma coisa merda, né? Exatamente, teve um grande ciclo de baixa, depois a gente pode falar do ciclo de alta e de baixa do ouro, mas o próprio dólar, né, nos últimos 100 anos, perdeu 94,5% do seu poder de compra na inflação também. No CPI, né? Oficial. Nos últimos 50 anos, perdeu 85%, você vê que quando eles começarem a acelerar mais essa emissão, foi deteriorando, e nos últimos 20 anos, 41%. Então, assim, e acho que uma das coisas mais nefastas que tem em economia que a gente pode destacar essa questão, não é, de como esse mecanismo ele faz a concentração de renda e também permite que as pessoas também não se beneficiem tanto das inovações tecnológicas que têm uma pressão deflacionária. Então, assim, você vê o aumento da base, às vezes ela não se transforma totalmente em inflação de preços, não é? Naquele momento, né? Você pode usar o indicador oficial ou até os alternativos. Você vê que não é exatamente aquela mudança, porque você tem essas forças também deflacionárias da tecnologia que vão tornando as coisas mais baratas, né? Porque você vai conseguindo coisas mais eficientes e tal. Então a sociedade acaba não tendo todo esse benefício. Então, assim, é o sapo na panela. As pessoas vão vendo a inflação aí de 3%, 4% ao ano e não percebem que ao longo de décadas elas estão sendo literalmente destruídas. Dizimadas. Agora, se você fica numa moeda de um país emergente, né, como o Brasil ainda, em termos globais, o empobrecimento, você vê, o próprio dólar perdendo valor, o real perdendo do dólar e você perdendo ainda em dólar em termos de poder de compra, é só o cara viaja e o cara... Por exemplo, Renato, você vê agora nos Estados Unidos ali, não é? Semana que vem se você fosse converter lá o que você gastava lá pra comer e tal, você vê o estrago, o poder de compra da moeda aí que o pessoal fala, não, imagina. O problema dos Estados Unidos, inclusive, é o dilema de Triffin, né? No negócio do milkshake. Como o mundo inteiro quer botar dinheiro lá, tudo é caro lá, você não tem como ser uma potência exportadora, né? Se o mundo inteiro, os ricos estão tudo indo pra lá. Eu conheci mais bilionários brasileiros nos Estados Unidos do que no Brasil. O segundo cara que os caras botaram na internet ontem, o Miguel Milhão, eu encontrei o segundo português mais rico de Portugal. E os filhos dele, ele não quer ter aula de cidadania, aula de viadagem na escola, não. Ele quer o filho dele na Flórida, não. Ele acha que é mais fácil o filho dele ser sequestrado em Braga do que na Flórida, né? Ou não? Se tá atraindo português, imagina brasileiro, né? Hein? Exatamente. Então você tem esse ponto, né, da chamada moeda fiat, que não tem lastro e tem esse impacto inflacionário. Só que para piorar, agora a gente está numa configuração geopolítica, uma onda de longo prazo até na economia perigosa, chamada desglobalização. Pra gente ter uma ideia, a última desglobalização, ela começa mais ou menos de 1929, foi até a 1979, e geralmente o processo de desglobalização é quando os perdedores do processo de globalização, que é o mundo cooperando, o mundo prosperando, sai da mesa, ficam insatisfeitos e querem virar a mesa e arrumar confusão. Por exemplo, nesse período de desglobalização anterior que eu citei, e é um dos trechos que você sempre traz que é importante, da República de Weimar, que ali você começa uma encrenca, tem até um livro que chama Quando o Dinheiro Morre, When the Money Dies,
e que mostra que é muito além de... Degeneração. Uma degeneração da sociedade a ponto de emergir uma coisa como o nazismo. Você vê o tipo de coisa perigosa. Agora, no mundo, a gente está desde 2008 começando a flertar com uma onda de desglobalização. Ela começa a se acelerar mais na disputa do Trump com a China lá em 2018. E você começa, a partir da pandemia, aí o negócio fica muito descarado. Mas a gente está falando já de quase mais de uma década e meia que já tem uma movimentação que estava sendo ignorada, que o mundo não era mais tão amigável e cooperativo e que estava formando grupos que iam começar a se estranhar, né? Basicamente, o Ocidente e o Oriente, a Índia, ela tá pendendo mais pro o lado ocidental, mas há muito tempo que já você tem uma movimentação China, Rússia, contra, né, Estados Unidos, Inglaterra e tal. Então você tem essa disputa, né? E dentro da desglobalização, você tem, tipo, essas tensões que a gente tem visto, por exemplo, no Oriente Médio, a própria Rússia invadindo a Ucrânia, etc. É tudo conectado. São os perdedores do processo de globalização, querendo tumultuar, de certa forma, o mundo, e o mundo começa a ficar menos cooperativo. Aí tem a mudança das cadeias de produção, começa a sair da China, começa a montar, então vou montar no México, vou montar na Índia, não é nem nearshoring, que é perto lá, é friendshoring, é os meus amigos. Você tem movimentações também monetárias importantíssimas, por exemplo, você vê China e Índia acumulando muito ouro, porque eles querem ter um padrão monetário para bater de frente justamente com o dólar. Depois a gente fala por que o dólar é tão... Ele prevalece. E essa demanda de ouro e importações da China, ela vai além simplesmente de ser simplesmente um lastro para a moeda. Você tem também um movimento que, por exemplo, a China, claramente, ela quer ter uma cobertura de ouro para fazer frente ao yuan dele, e também as obrigações que eles já têm no passado, não é? Em ouro, que caso aquilo fosse acionado, ele já tem ali um lastro ali daquela movimentação monetária. Isso aqui é algo também que pouca gente acompanha. A Índia também está importando, enquanto isso o Ocidente vendendo pra caramba o ouro. Mas eu acho que existe um motivo específico da China estar acumulando ouro. E não é especificamente achar que o ouro vai valorizar ou desvalorizar. Existe, inclusive, a associação de credores do... Exatamente. Isso. Por que a Pequim devolveu Taiwan para a Inglaterra? Por que a Inglaterra devolveu Taiwan para Pequim e não para Taipei, não é isso? Tinham dois governos que diziam que era a China verdadeira, não é isso? Aí o governo inglês disse assim, olha, se você for realmente o sucessor dessa galera aqui, você vai cumprir as obrigações dessa galera aqui, não é isso? Se você não honrar a obrigação de seu pai e sua mãe, você recebe a herança de seu pai e sua mãe? Exato. Ou nos pro bônus, não é isso? E aí quem pagou as dívidas da dinastia Qing foi Pequim, por isso ele recebeu Hong Kong, né? Mas a dívida dos Estados Unidos não foi paga ainda. Tem a associação de credores de títulos de ouro emitidos até 1911. A China tem um passivo. Alguma hora ela vai ter que pagar isso, né? Então, por mais que ele compre ouro, eu duvido que ele vai ter mais ouro do que ele deve, né? Porque, inclusive, tem juro em ouro, né? Tem títulos aí do século XIX, né? Os últimos é de 1911, né? Você compra, inclusive, nos Estados Unidos, tem a associação de credores dessa galera. Um dia isso vai ser cobrado, né? Agora, é isso. O ouro deu um pump, né? Ano passado estava abaixo de 2.000, agora bateu ao time high, acima de 2.700 a onça. Mas quem comprou ouro quando eu nasci, quem comprou ouro no pico de 79 e 80 só recuperou nominal em 2007, velho. Foi 28 anos de vara nominal em dólar, não é isso? O cara que comprou no pico de 2011 até ano passado tava perdendo nominal em dólar, velho. Assim, o ouro tem o ouro é ordem de grandeza, é tipo 10, 15 vezes menos do que o valor das Fiat, não é isso? Ele foi pesadamente demonetizado. Porque o ouro era o lastro do dinheiro até 71. Hoje em dia o ouro é um metal cada vez mais metal industrial. Há 100, 200 anos atrás, 100% da riqueza do mundo era física. Hoje em dia, 90% da riqueza do mundo são coisas que não existem fisicamente. E a tendência é da monetização aumentar. A maioria dos reais são físicos ou são dígitos? São digital, né? Os direitos, a maioria os ativos que são negociados, tem mais milho futuro do que presente que não existe, porra. Tem mais derivativo do que ação de qualquer índice, não é isso? Tem mais coisa que não existe do que coisa que existe em termos de riqueza, não é isso? Exatamente. E a tendência é isso explodir e continuar, né? Ou não? É. Então, a não ser que a nossa sociedade colapse e a gente volte pra... Então, vamos acompanhando ali que a gente tá organizando. Primeiro você tem essa onda de longo prazo, desglobalização, esses conflitos, o mundo menos cooperativo. Então você já tem que começar a pensar como é que você vai se defender disso. Você tem um movimento de que a expansão estatal foi tamanha, né, que o pêndulo já está batendo em vários países que a gente nem imaginaria que eles estariam discutindo questões que iam infringir livre iniciativa, propriedade privada, coisas dessa natureza. E o Estado agora tem uma certa tecnologia e pode até aprimorar isso seria um perigo para ir um pouco além em termos de controle das pessoas.
E tanto, olha só, que a importância do Bitcoin, ele surge em 2008 em resposta à crise mundial de 2008, o cansaço desses programas de bailout, de resgate dos bancos, o lucro é nosso, mas vamos socializar os prejuízos, e também já no meio desse início desse movimento de desglobalização, para você ter um ativo descentralizado, que você faz transferências 24 horas por dia, todos os dias da semana, não tem uma autoridade central, não é soberano, e que é uma ferramenta que te devolve o poder. É uma ferramenta para devolver o poder às pessoas e para elas poderem se proteger de um tipo de configuração que é justamente essa que a gente está lidando, e por isso que eu sempre falo que todo mundo ainda vai ter no seu portfólio ali, porque é uma questão até de sobrevivência. Obviamente a gente pode discutir a questão do investimento, potenciais, assimetrias, mas primeiro, né? Ao contrário do dólar inflacionário, que você não tem o limite de emissões, o Bitcoin lá desde o seu protocolo, com, né, as regras claras, quanto que vai ter só 21 milhões, vai ter esse ritmo de emissão, e o mais importante, a sua própria custódia, sem precisar de um terceiro, sem uma contraparte, sem nada, que é um mecanismo de defesa do cara. O cara vai lá, você tem lá essas moedas de bancos centrais ali, maluco, é pandemia? Se você tá proibido de gastar. Um juiz, nenhuma pessoa do mundo vai lhe tomar, é só autocustódia de sua cabeça, não é isso? Se eu tiver que sair andando aqui e ir embora, o que tiver na minha cabeça eu vou levar, não é isso? Ou não? Exatamente. E se eu morrer, eu posso ainda levar pro caixão, se ninguém me honrar, não recebe um centavo, não é isso? Que ano que o senhor descobriu o Bitcoin, professor? Foi a época que começou um movimento de... Você conheceu através de Reicher, não? Não, a gente começou a formar um novo movimento de ideias de liberdade no Brasil, mais ou menos por volta de 2013, né? E aí eu apoiava algumas iniciativas. Rapaz, você pegou o Bitcoin abaixo de $100, velho. E aí o site recebia até doações, né? 2013 você recebia dinheiro em Bitcoin? Em Bitcoin, né? 2014, que era o antigo Liberzone, você lembra desse site? Sim. E depois virou até o Spotnix, né? Sim. E outras iniciativas e tal. E o próprio Fernando Ucht, né? Ele é um dos responsáveis, né? Por trazer ao Brasil, né? E pesquisar, o cara teve um trabalho fenomenal. Então, mais ou menos nessa época, o contato, e depois o contato mais em termos de alocação de portfólio e etc, uma coisa um pouco mais sofisticada. Aí a Convex começou mais ou menos em que ano? A Convex começou em 2018. O modelo que a gente usa para calcular, né, a exposição do Bitcoin, ele nasce mais ou menos em 2016. E a média aí, você tá ganhando quanto em Bitcoin mais ou menos por mês desde o início? Eu posso falar por ano. Eu posso falar dos clientes, né, que é uma coisa até já pública, que a gente começou a recomendar R$13 mil. A gente começou a recomendar R$13 mil, a única casa de análise que recomenda Bitcoin desde mas você tem uma gestão para aumentar a bag do cara, não é isso ou não? Ganhou em Bitcoin o cliente da Convex desde 2018 ou não? Ou só tá ganhando em real? Não, tá ganhando em Bitcoin, né? Óbvio. O cara conseguiu aumentar quantos por cento dos Bitcoin nesse esquema aí? Bastante, deu mais do que triplicou. Porra, Magnata é mágica, né? Não Você já imaginou uma porra dessa tivesse acessível a qualquer um no copy trade, caralho? É que tem momentos que era melhor, por exemplo, ter um pouco mais de opcionalidade, né? O caixa, tem estratégias que sistematicamente sempre venceram. O negócio do P, Top Cycle, até mais múltiplo. Você vender quando passa de 2 vezes 200, vai comprar. The trend is your friend. Se você for na tendência, só o fato de você estar assumindo o risco e estar exposto ao mercado, isso já é remunerado, né? Esse funding. Se o cara tivesse alugado o Bitcoin nesses anos, já não teria sido remunerado também, não é isso ou não? Eu acho que o grande pulo do gato também é a combinação do próprio portfólio em si, de outras classes de ativos, no sentido de ter um equilíbrio que permite carregar uma posição mais significativa de Bitcoins sem o cara perder noite de sono. Porque nem todo mundo tem o... Pode perder 90% do asset sem vomitar, passar mal. Exatamente. Nem todo mundo tem o estômago ou... Eu passei mal várias vezes. Não, e às vezes tem o chamado Uncle Point, né? O cara às vezes precisa do dinheiro, seja por um imprevisto, uma chamada doença... de margem da vida, né? A chamada de margem da vida. Gostei desse. Gostei. Eu sempre procurava uma tradução para Uncle Point. É porque tem a chamada de margem do mercado e da vida, do seu filho ficar doente, da sua mãe. Você autoriza eu reproduzir agora a chamada da vida? Não. Chamada de margem da vida, porque às vezes você tem uma chamada de margem do mercado, o mercado tá beleza, mas dentro de sua casa não tá, né? Ainda não. Exatamente. É verdade, quando tá comendo, né? Pior que é verdade. E aí fez uma diferença brutal, né, assim, pros assinantes, mas assim, tem essa questão econômica dos investimentos do portfólio, mas acho muito importante destacar essa questão da soberania, que isso é uma coisa que não se negocia, e também o próprio movimento que o Bitcoin faz de colocar pessoas que estão marginalizadas do sistema financeiro mundial tradicional. E você tem experiências maravilhosas em países, por exemplo, até no continente africano ali, que você tem N países
que eles ainda têm o resquício da moeda colonial da França, Nossa. e como eles conseguem escapar disso. E também é exemplo que a gente viu Utilizando o recentemente. Bitcoin, né? Aí falar, só país que tem problema, que nem a Venezuela, a Argentina, etc. Olha, quando deu um problema nos fundos de pensão lá no Reino Unido, eles correram para onde? Pro próprio Bitcoin, não é? Que as pessoas querem fazer uma análise linear, assim, saiu uma notícia da guerra, o Bitcoin caiu, subiu. E não olhar a dinâmica, sendo que o Bitcoin ele tem uma característica de antecipação também de vários movimentos. Ele é muito sensível a variações monetárias de liquidez e também a questões geopolíticas, mas ele tende já a antecipar. E quando você olha lá se ele te protegeu ou não, é esmagador, né? E ao contrário de outros ativos tradicionais, que as pessoas, por exemplo, eu fiz um Rios, você viu, Renato, sobre fundos imobiliários. Desde a origem do principal índice, que é o IFIX, lá em 2011, até os dias de hoje, em dólares, ele tava 0 a 0 no dia que eu fiz, mas depois que eu fiz outro vídeo, estava levemente negativo, incluindo dividendos. Mas só na base monetária. Agora, se você botar isso e botar nos Estados Unidos também a questão da base monetária, assim, a destruição... É 7, 8% ao ano em média no século, né? E tudo isso para falar, a gente fez toda essa organização de desglobalização, você proteger seu patrimônio dessa moeda fiat que está destruindo o poder de compra, etc., para um movimento que o Renato sempre chama a atenção e é importantíssimo, dos juros negativos, porque os juros negativos é repressão financeira. Sabe o que é repressão financeira? Você não tem praticamente para onde correr. Está sendo, tipo, pulverizado e ou você tem uma estrutura sofisticada e de alocação, e você ser igual aos lendários hedge funds, que é o que eu... Que também assume risco, tem Exatamente, trabalho, você não tá sendo remunerado pelo dinheiro, é pelo trabalho e pelo risco. Exatamente. Ou você vai obliterado. você vai empobrecendo e a concentração de renda no mundo nunca foi tão grande, né? Então, assim, fizeram essa repressão financeira assim mais gritante no Brasil, quando colocaram, lembra quando botaram a taxa Selic a 2, mesmo com a inflação oficial. Mas que mamou foi maravilhoso. Eu queria ter ficado na casa de meus pais essa altura do campeonato, hein? É isso. O que eu mais admiro no professor é exatamente isso. Essa semana o Fausto Botelho botou o certificado dele do curso de análise técnica que ele fez em 76 e 77. Pessoas como o professor Richard Rittenband, como o Fausto, eles não precisavam associar a imagem deles ao Bitcoin, que hoje em dia já é uma coisa marginalizada. Imagine naquela época, né? E são pessoas que tiveram culhão de associar a imagem ao Bitcoin, legitimando o Bitcoin, em uma época que ainda era um risco absurdo, não é isso? Podia ter dado um bug, alguma coisa desconhecida aí, e você ter recomendado o Bitcoin a 13 mil, ele ia a 1.000, não é isso? E o pessoal, tipo, na época falava, nossa, por que você tá falando disso e tal? E não entendiam, né? Agora você vê gigantes aí do mundo financeiro que até BlackRock, detratavam o Bitcoin. Então, todo mundo vai ter na carteira. Quando você entende todas essas nuances, por exemplo, outra questão também que às vezes até eu acho que podia ser melhor trabalhada, do valor intrínseco. O Renato sempre coloca muito bem da questão... Todo valor é subjetivo. Subjetivo, etc. Só que a gente pode ir até além. Fala assim, tudo bem, você não quer considerar o valor subjetivo por alguma razão. Valor utilidade. Etc. Mas você já tem uma mínima noção do ecossistema em torno do funcionamento e manutenção da rede do Bitcoin? Você tem noção do que o tamanho que está ficando as mineradoras de Bitcoin e o potencial? O ecossistema também em torno, que envolve desde serviços de wallet, análise, e ao contrário da internet tradicional, que você não ganhava dinheiro se expondo ao protocolo e à tecnologia, no mundo do Bitcoin é o contrário. O protocolo, a tecnologia captura muito mais o valor, não é? Por exemplo, na internet não foi o HTTP, não é? Sim. Que capturou, não é? Foram as aplicações, não é? O Google, o YouTube, Facebook, né? Meta, Facebook, etc. Já no mundo do Bitcoin é justamente o contrário. Então, assim, quando as pessoas começam a olhar, não tem valor intrínseco, vai visitar mineradoras, vai visitar todo o ecossistema, vai ver todos os projetos que estão sendo derivados. E outra, falar, não tem. Tem uma série de sintéticos que estão sendo produzidos também para ter mais estratégias para você utilizar a exposição. Então, assim, não para de pé, né? Aí fala assim, do ouro, porque do ouro também tem esse argumento, não tem um valor intrínseco, é milenário e tal. E aí você vai ver, por exemplo, o ouro, né? Quando o Renato, acho que eu vi um podcast seu que estava até falando sobre essa questão do paper do Taleb, da volatilidade. Primeiro que uma coisa que me estranhou no paper do Taleb foi o Taleb, que sempre defendeu que volatilidade não é risco, querer atribuir um risco relacionado à volatilidade. É o que eu sempre falo com correlação. O dia que o cara calcular na mão a volatilidade, ele para de encher o saco sobre volatilidade, porque ele vai saber como é a fórmula, ele vai ver que é uma coisa que não é... Inclusive, em todas as fórmulas de valuation, quanto maior a volatilidade, ceteris paribus vale mais, porque tem mais oportunidade, inclusive, de aluguel, não é isso? Exatamente. E aí eu ia chegar no ponto. Em 2008, a volatilidade do ouro explodiu. Em outros períodos da história, também. É porque é ruim?
Né? Então, não serve mais como uma reserva de valor. Se a volatilidade pra cima é bom, né? Agora, se você privar de volatilidade, aí eu ficaria preocupado. Porque a forma como sistemas naturais e complexos funcionam. Por exemplo, um cara que fica sentado numa cadeira para sempre, os músculos do cara vai se destruir. Ele precisa de um certo estresse de tempos em tempos. Então, você precisa de doses de volatilidade. Obviamente que está diminuindo. Se a gente pegar o gráfico da volatilidade histórica na metodologia mais simples, né, do Bitcoin, já vem caindo. E uma coisa curiosa que ninguém quer falar. Por que não falaram que a volatilidade do Bitcoin aí pouco tempo atrás estava menor que o próprio título do Tesouro Americano? Por que não falaram que a volatilidade do Bitcoin estava menor que o próprio SP500? Mas um trecho de 2 anos, que também os caras aumentaram de quase 0 para 5,5. Não, mas perto da narrativa de que o Bitcoin é extremamente volátil, você não... E os modelos de risco tradicionais, por exemplo, desses fundos, eles seguiam por isso. Por exemplo, tem muita volatilidade, eu ponho uma porção menor, porque vai adicionar muito risco ao meu portfólio, tem uma volatilidade menor, eu consigo colocar menos e tal. Então, assim, são argumentos assim, que não param de pé. Assim. Então, por isso que o tema do Bitcoin é tão apaixonante para mim, porque envolve economia, envolve política, geopolítica, envolve sistemas naturais, envolve física e sistemas complexos, envolve finanças, envolve um ramo da matemática que eu adoro, teoria dos jogos. Fractais do Benoît Mandelbrot. O professor estava falando sobre a função utilidade do Bitcoin. Hoje é possível que alguém ligue com o número de sua mãe, com a voz de sua mãe, a cara de sua mãe, não seja sua mãe, seja um negão lhe dando um golpe, não é isso? É possível isso ou não? Muito possível. É difícil você clonar um número nessas operadoras aí. Tem gente, salário mínimo de R$2.000 que clona, não é isso? Ele clona 10 números, dá o golpe e resolve a vida dele, né? Isso dentro da Oi, da TIM, todas essas empresas aí, né? Ou não? Deve ter. O que mais acontece agora é golpe com a voz, com a cara de sua mãe, às vezes com o número de sua mãe, não é sua mãe. Como é que você prova de maneira absoluta na pós-modernidade a verdade? É só através da assinatura de chaves, não é isso? O Bitcoin é a prova de verdade. Isso tem algum valor? Tem algum valor você ter um ledger, você ter um lugar onde você pode registrar todos os dados que você quiser, que fiquem registrados em centenas de milhares de computadores para sempre. Tem algum valor você ser imune a controle de capitais? Tem algum valor você ser imune a decisão de ditaduras arbitrários, de golpe de esposa adúltera, de filho bastardo, de filho indigno? Isso tem algum valor? O valor intrínseco do Bitcoin é exatamente esse. Esse é a prova de verdade absoluta. Ele, através da assinatura de chaves, você consegue comprovar a sua identidade, que inclusive agora está se desenvolvendo no NOSTR, né? Que é a rede descentralizada, que vai ser o Facebook, vai ser o ambiente que vai ser negociado no Marketplace e a rede social do Bitcoin, que é o NOSTR, e através do Bitcoin, só a on-chain, você consegue imunidade de diluição da inflação, imunidade de controle de capitais, porque o cara não tem como tirar sua capacidade de tirar dinheiro do país, a não ser que proíba todos os meios de comunicação e transporte, e imunidade à expropriação involuntária. Se isso tem alguma utilidade, essa é a utilidade do Bitcoin. Quando eu fui no médico, no ortopedista, o cara chegou pra mim e falou assim, rapaz, tô um fudido, velho. Comprei 4 Bitcoin, mas eu não vou chegar nem em 10, eu nunca vou ter muito Bitcoin. Aí você falou dos sintéticos agora, eu digo, doutor, você não compreende que com os sintéticos o Bitcoin tem potencial de em 10, 15 anos valer muito mais do que o ouro. Porque o Bitcoin resolve o problema do Gold Standard. Por que há 1000 anos todo mundo que adotava o Gold Standard emitia mais papel do que ouro? Porque você não tem como comprovar quanto ouro o cara tem em depósito. O Bitcoin, você tem como depositar na mão do cara e saber quais as condições de saque, quanto ele sacou e quanto tem ali. O Bitcoin é o colateral supremo. No futuro, provavelmente nosso tempo de vida, vai ter mais ouro colateralizado em Bitcoin do que ouro físico. E nesse momento, o Bitcoin vai valer muito mais vezes do que ouro. E nunca vai existir menos de 23 kg de ouro por cada Bitcoin. Eu só tenho 4 Bitcoin, eu digo, bicho, você tá dizendo pra mim que você só tem 100 kg de ouro. Quantas pessoas na história da humanidade vão poder dizer que eu só tenho 100 quilos de ouro? Que porra é essa, não é isso ou não? Você tá louco? Você tem Bitcoin pra caralho, não é isso ou não? Seus netos, se esse Bitcoin ainda estiver na sua mão e o mundo existir, vão ser a nova nobreza da humanidade, não é isso? Acho que esses pontos são fundamentais, né? Porque são muito boas, né? Mostra como o Bitcoin é o mundo da transparência, ele até aprimora, né, o que o ouro tentou na história fazer. Porque a convexidade, né? Exato. Tipo, você pode chegar a colocar uma riqueza no negócio que se der certo daqui a 20 ou 30 anos... já tem dado, né? E aí, por exemplo, é muito comum, né, antigamente, a falsificação das moedas, não só pelo próprio governo, né, da época, como as próprias pessoas ficarem raspando e até a moeda as moedas e essa questão da transparência. Será que tem quanto lá, barra de ouro no Fort Knox lá? Tem, não tem, lá nos Estados Unidos, etc. Então, acho que assim, ele aprimorou, né, várias questões que o ouro apresentou, né, de problemas, e acho que a transparência, por isso quando falam assim, mas é uma moeda que vai ser utilizada por criminosos, aí você olha lá os dados, 0,3% das transações teve atos ilícitos, porque os caras
eram ignorantes, que eles tivessem lido o seu livro, eles iam saber que A maioria dos dólares tem cocaína. Né? é um mundo da transparência e que não é o melhor lugar pra fazer esse tipo de coisa. Luan, Então, assim, quem confiou no governo se fudeu ou se armou historicamente? Sim, sempre se ferrou, né? Só sobreviveu quem fugiu do governo, não é isso? É Exatamente. melhor Laura ter uma wallet de Bitcoin, viu? não tem Bitcoin na Pô, carteira. não, tem sim. Tem Eu acho sim. assim que todo mundo deveria assim, ter uma meta assim, que não é tão simples, não é? Qual Mas que é o ponto, assim? eu acho assim que assim, a pessoa tem que pensar, eu tenho que ir juntando frações até chegar pelo menos a 1 Bitcoin. Se eu tiver 1 Bitcoin, eu vou estar num grupo especial no futuro aí do que vem por aí no Um mundo. grupo seleto. Assim, Seria grupo de equivalente- magnatas. É como- equivalente até 23 quilos de ouro. É equivalente até 23. É, Nunca haverá menos de 23 quilos de ouro para cada Bitcoin, porque a inflação do ouro já é maior do que a do Bitcoin. É. Boa. Então, acho que 1 Bitcoin, assim, deveria ser uma meta da pessoa aí. Vai juntando, né? E nunca mais, e se a pessoa chegar a ter, independência financeira, antigamente que existia juro positivo, era você ter em valores líquidos, né, 300 vezes o seu consumo mensal. Só que hoje em dia você não consegue fazer yield, então não importa o quanto dinheiro você tenha, que você nunca consegue fazer. Se a porra é negativa, sua riqueza vai diminuindo. Muitas pessoas acreditam, inclusive, que no futuro a independência financeira vai ser ter 300 vezes o seu consumo líquido em Bitcoin. Em vez de investir em Bitcoin, você vai alavancar em Bitcoin. Você vai dever em moedas inferiores, em real, em peso argentino, nessas porcarias e manter sua riqueza é uma coisa que retém Você mais vai valor. sempre E você vai jogando. alavancar. É aquela história do Forever, Laura Forever. Você conhece esse meme do Michael Saylor? Não, fala aí. Nossa, Laura, sua Não, menina, porra. sim, Depois você sim, pesquisa. sim, a Laura. Perguntam a Laura Shin, não é isso? A jornalista econômica fala assim: vem cá, bicho. É pra vender quando essa porra? Quando é seu target, não é isso? Quando é que quando você vai botar essa porra na mesa? Aí o cara fala assim: Laura, nos últimos 200 anos, qual era o momento de vender imóveis Prime em Manhattan? Nossa, Nossa, não teve essa janela, né? Estamos esperando. Forever, Laura, forever, não é isso? E pior que é verdade. De jeito nenhum. E ó, só pra gente vir aqui, ó. Muita gente mandou superchat aqui. Felipe mandou, falou: sou muito grato ao 38, o cara me evangelizou, me tirou da depressão. E eu achar que seria. E eu achar que. Da depressão por eu achar que seria eternamente escravo do Legacy. Obrigado, Renato. Máximo respeito. Que Deus continue te abençoando. O Álvaro também mandou: minha honra, Magnata, muito fã dos dois, Renatão e Richard, é a prova de que ainda existe investimento, porém restrito aos gênios. Ele não fica se gabando, mas temos retornos acima do M2. E também Não, mas assim. Mas tem risco, não é isso? Não é nem a questão do risco, né? Você tem que montar uma exposição convexa e que você precisa de um repertório de conhecimento que não é pra, nem todo mundo, né, vai ter e nem todo mundo vai ter. É o que a gente tá tentando fazer, né? Tentando levar a mensagem. A levar essa mensagem e, de certa forma, né, ser mais acessível para as pessoas, assim. Mas é raríssimo. Às vezes a pessoa comemorando porque empatou com a inflação oficial e mal sabe ela que ela foi Obliterada, 12%, 10%. destruída em termos de poder de compra, né? Então, são coisas assim que são bem... Por isso que toda vez que até o pessoal fala assim, uma vez que eu fui debater sobre Bitcoin, ficou bravo e tal, é porque quando envolve assuntos que envolvem a soberania dos indivíduos, é uma coisa que... É questão moral também, né? Então, é uma coisa que me toca mesmo. É uma coisa que me toca porque a partir do momento que você tem um avanço contra isso, até você conseguir, se é que você consegue reverter, a história mostra que são processos extremamente dolorosos, sabe? Então a gente tem que ser muito patrulhar mesmo, assim, no sentido de ser muito vigilante, né? E nesse momento da economia, a gente tá sofrendo, eu posso dizer, ataques, né? Porque a sua privacidade, ela está sendo invadida cada vez mais. E são cíclicos. O professor Richard estava falando que uma das motivações do Bitcoin, inclusive tem lá no Bloco Gênese, foram os bailouts, né? O governo salvando bancos com dinheiro público, que em 2008 foi o final, não tem mais investimento. Depois de 2008, o processo do juro negativo, ele é um processo mundial. Agora, o subtítulo do mesmo jornal que está registrado no Bloco Gênese é: Israel deixa de ocupar militarmente Gaza pela segunda vez. Isso vai ter pela terceira, pela quarta, pela quinta, pela sexta vez. E o governo vai continuar queimando dinheiro, os conflitos vão continuar existindo enquanto tiver moeda fiduciária, né? Enquanto o mundo é mundo, tem ciclos. O que eu tô aqui para dizer é exatamente isso. A República de Weimar, tudo que aconteceu aquilo ali, acontece de tempos em tempos. O que você não pode escolher não é se vai ter uma República de Weimar ou se não vai.
A tendência no Brasil é de tempos em tempos ter hiperinflação, ter controle de capitais, a tendência é ter tudo isso várias vezes. O que você pode escolher é se sua família vai ser vítima disso ou não, né? Exato. A salvação é individual, a mensagem é essa. Bicho, a gente tá aqui dizendo o que aconteceu no passado, a história não se repete, mas rima. A tendência é essa onda. Assista lá a Zélia, assista Nixon, o tabelamento de preços pode acontecer no Brasil, o controle de capital deve acontecer, hiperinflação, a porra toda. Você não vai escolher, você não vai mudar a história do Brasil. É muito difícil que uma pessoa só mude. Agora a história de sua família e a sua, você pode, não é isso? Perfeito, eu não poderia concordar mais, eu acho que é exatamente isso, acho que acho que os conteúdos que eu até tento propagar justamente é nessa direção de que o evento você não controla, que é o tal do X que o Taleb fala, mas o F de X, a exposição ao evento, é o que você tem um controle. E é isso que você tem que manejar. Agora ficar falando, não, eu quero mudar o X, tipo, o evento. Ai, não pode salvar acontecer. o Brasil. Não vai acontecer. Não, isso é besteira. Por exemplo, o risco de conversibilidade que eu falo, de moedas emergentes, que as pessoas falam, mas é um risco tão pequeno, mas justamente são esses os mais perigosos, porque a hora que sua família, se ela for pra ruína, é o game over, não tem volta, isso tem impacto em outras gerações, sabe? E se não tiver a geração, a ruína pode ser física também, não é isso? Exatamente. Então, assim, são questões assim que são muito importantes, eu acho que o que a gente tá vendo hoje dessa discussão que a gente vem fazendo já nos podcasts, conteúdos, não vai faltar muito tempo, não. Acho que alguns aninhos aí vai estar já no mainstream e os caras vão falar, não, era óbvio. Era óbvio. Era óbvio que ia acontecer, não sei o que, etc. E os caras vão adotar como se nada tivesse acontecido, assim. Tipo, passa o pano e segue o jogo, sabe? Mas as mídias já são tudo compradas mesmo. Quantas pessoas já foram, não é, dilapidadas no meio do caminho? Porque é muito sério isso. Por que eu falo que é muito sério? A gente já deu o exemplo da República de Weimar. A destruição não foi só da moeda, degenerou... As famílias. A maioria das famílias de classe média prostituíram um filho pra comer, né? Degenerou toda uma sociedade que implicou em uma coisa terrível, foi o nazismo. Então, tipo, você tem N, não é só uma... Porque às vezes o pessoal fala, não, vamos ficar só no debate econômico. Pô, você não tem como. Não tem como. Mas a Bolsonaro foi uma resposta ao kit gay do desarmamento. Se não tivesse kit gay de desarmamento, o Bolsonaro, ninguém nunca ouviu falar sobre esse cara, não é isso ou não? Eles exageraram em coisas que a sociedade não aceitaria, e a única pessoa que deu testa naquilo virou presidente, não é isso? Quem desse testa naquilo ia virar presidente da República. Alguém quer kit gay com imagem de penetração anal pra criança de 6 anos na escola? Tipo, porra é essa, não é isso ou não? Quem for contra isso vai me representar, não é isso? O brasileiro que vive em um lugar que não tem lei, às vezes o cara tá na roça lá, que demora 12 horas pra você ter acesso a um lugar, vai ser a favor de o cara trabalhador não ter arma? De jeito nenhum. Quem vier com o negócio de desarmamento, eu vou votar contra, não é isso ou não? Não, e o impressionante é que o pessoal nunca cita na Suíça que todo mundo tem um fuzil ali em casa, né, guardado. Não, é obrigação legal do cara. Ele tem a obrigação legal de manter o clipe no plástico pra munição estar em bom estado de conservação. Aí o pessoal fala, não, a Suíça é um país neutro e pacífico e não tem nada. Pô, todo mundo tem um fuzil em casa, pô. E às vezes tem competição lá, que aparece o coroa com aquele de madeira, aparece o pai, né, e vai disputar cada geração, não é isso? Todas as gerações ali. Mas também, se você for pegar, né, tudo que o Brasil e outros países da América Latina aqui estão pregando é desarmamento, tirando a munição da população, né? Deixando sempre... Pra poder reagir, não é? Exatamente. Pois o Bitcoin é uma arma, e é uma arma que te dá acesso a outras. É uma arma que te dá acesso a tirar alguma coisa desse país na hora que você quiser ir embora. É a base da teoria das bandeiras. Tem um cara que escreveu um livro chamado Sovereign Individual, o indivíduo soberano, muito antes do Bitcoin existir, já era previsto. Pô, tem vídeo do Milton Friedman, século passado, dizendo que vai ter uma moeda da internet. No dia que tiver essa moeda da internet, que o problema do gasto duplo for resolvido, vai ter uma moeda que vai vencer, vai ser uma moeda privada, que vai vencer a questão dos controles de capitais. Isso já foi previsto por diversas obras. Exatamente. O Bitcoin é a base de você declarar sua autossoberania. É por isso que eu digo, o Bitcoin muda a relação de homem e mulher, de pai e filho, de governante e governado. Quando você tem Bitcoin, o governo perde o poder de tirar a sua riqueza involuntariamente. Se você detesta, você vai levar o seu dinheiro pro caixão se você quiser. Ou você vai deixar qualquer sucessor. É isso que tem lá no treinamento de autocustódia, os setups, inclusive, de matando você, como é que sua família vai receber depois de 1 ano, 2, 5. Você pode fazer time lock, você pode fazer dead man switch, você pode, inclusive, dizer, não, meu filho tem que idade tem seus pequenos? 1 ano e 7 meses. Se eu não quero, meu filho, eu só quero que toque no dinheiro quando tiver 20 anos. Você vai lá e faz um time lock. Isso é uma espécie de smart contract que tem no Bitcoin, não é isso? Ninguém vai tocar. Minha mulher vai ter a senha, mas ela só pode mover quando meu filho tiver 25 anos, não é isso? Caramba. Pense lá, Forever Laura, Forever. É bom você fazer
É bom fazer deixar já certinho um papelzinho, ali, né? dar um cartãozinho perfurado a Laura, vai ser o dote dela, você vai ver, Exatamente. viu? Se eu for pro saco, ela já vai estar mais protegida, né? Então o Bitcoin, ele acaba sendo a salvação desse mundo capitalista que Ele é que os uma governos... ferramenta, ele não é a salvação, É, a salvação é Jesus de Nazaré, né? Sim, aí é espiritual. Agora é uma ferramenta. Ó, acho que um termo até correto, até para não distorcerem, uma alternativa em resposta a isso, né? Por exemplo, tem um livro que eu tô sentindo que era muito recomendado há um tempos atrás e parou, e acho que nesse momento seria fundamental para entender até como o poder, né? Poder, ele se multiplica, principalmente dentro de estruturas estatais, e o perigo disso, que é chama O Poder, de Bertrand Jovenel. É uma obra-prima que todo mundo deveria ler, e é assustador, como ele vai ocupando espaços, vácuos, e você pode tirar um, vem outro. Então, esse livro aí, eu acho que é fundamental a leitura, O Poder, de Bertrand Jovenel. Eu acho que as pessoas, elas deveriam ler para tentar entender a dinâmica desde que o mundo é mundo, né? O que vem acontecendo. E eu acho que o termo correto é uma alternativa para você lidar com esse tipo de configuração e dinâmica que a gente está vivendo no mundo. Não dá para você ficar parado. Se ficar parado, você é pior que o sapo na panela, né? Porque dos tempos para cá, o fogo aumentou. Tá maior. Então, já tá coisa muito mais visível, não é? Mas, assim, é impressionante, assim, eu fico lembrando na época do congelamento de preços no Brasil, nos anos 80, como conseguiram botar a narrativa, e sempre conseguem, não, o culpado é o empresário, né, tipo, eu tava na padaria com meu pai, eu vi o português da padaria ser algemado lá, porque aumentou o preço da mussarela, e denunciaram ele lá pra sou fiscal do Sarney, Sunab e tal, e as pessoas esquecem desse tipo de coisa, esquecem da remarcação de preços no supermercado, tava com a minha mãe lá, não, vamos correr lá que o cara da remarcação tá indo lá naquele corredor, o cara ficava remarcando o preço no mesmo dia. Não, e a sociedade faz isso desde o século I. O maior tabelador de preços da nossa história também foi o maior assassino de cristãos, não é isso? É isso vem de Roma. Tem tabelamento édito máximo de preços, isso foi feito lá no século I, II, não é isso? É de lascar isso. E nunca funcionou, né? E nunca funcionou. Milhares de anos e os caras continuam fazendo isso. Puta que pariu. E eles ainda continuam até hoje, né? Querendo insistir em uma prática que não faz sentido nenhum. Não faz sentido financeiramente, mas pra eles faz porque aumenta o poder deles, não é isso? Outra coisa que o Bitcoin também acho que foi fundamental é como ele... Acho que foi o melhor professor de economia da história para mostrar justamente a destruição do poder de compra da moeda, sabe? De uma forma assim muito clara do que cai nessas narrativas. Não, vamos mudar, tem tipos de inflação, a culpa é do empresário, a culpa é etc e tal. E aí fica muito claro, né? Quando você tem um aumento da oferta monetária muito além do lastro de produtos e serviços, você vai ter várias consequências. Entre elas, a inflação de preço, que aí você vai ser, o seu poder de compra vai pro buraco. Não é? Porque às vezes nem sempre você tem uma inflação da base monetária que vai gerar uma inflação de preços, que depende lá do lastro de produtos e serviços. Mas o que eles fazem? Os caras não têm limites, não é? Que nem agora a gente está vivendo agora um novo momento. Agora começa a... Depois de falar que a inflação era um problema, a inflação foi resolvida e tal, etc, não é? Aí agora começa uma percepção de queda na atividade econômica no mundo. E aí eles estão voltando o quê? Rodadas de estímulos monetários de novo. Ou seja, vão botar de novo a impressora... Os Estados Unidos não quis fazer, a China fez, não é isso? E aí agora os Estados Unidos vai fazendo, vai todo mundo seguindo. Então vai vir mais uma rodada ali que se a pessoa não estiver preparada, ela vai empobrecendo, não em termos só locais, mas em termos globais. O cara fala assim, porque eu me preocupo com o dólar? Pra que dólar? Você tem vários custos que já são dolarizados, você não quer sair do Brasil, você não quer nada. Você também quer empobrecer em termos globais, assim, perante ao mundo, você quer ser um miserável? Luan, então... mesmo que o ouro fosse uma solução financeira, se alguém comprar uma barra de ouro no Brasil e colapsar esse país aqui, virar uma ditadura totalitária, começar apertando, você consegue tirar uma barra de ouro com facilidade desse país? De jeito nenhum. Pessoal, se o dólar substitui o ouro, é porque o dólar, em alguns aspectos, é muito melhor do que o ouro. E um dos aspectos é essa transportabilidade. 1 quilo de nota de $100 ainda carrega mais riqueza do que 1 quilo de ouro e é muito mais líquido, não é isso? Como é que o cara faz para tirar ouro de um país desse? Eu conheço gente que enterrou ouro e só foi buscar 10, 15 anos depois em Angola e Moçambique. Deve ter ouro até hoje lá em Cuba. Como é que o cara faz para tirar ouro da Venezuela de um ditador? Como é que você faz para transformar isso em riqueza líquida? Toda vez que o ouro físico brilha, antibiótico, corticoide, munição brilha 10 vezes mais, né? Ainda não. Exatamente. Então, as características de uma reserva de valor, né? Uma delas é justo a armazenagem e o transporte facilitado, e como o Bitcoin também ele foi além, né, do ouro, que você tem essa série de problemas, até de ter que contratar alguém para ver, às vezes, a pureza daquela barra. Cada vez é mais barato e mais fácil de falsificar, né? Exatamente. Não existiam essas ligas antigamente. E uma coisa que eu vejo de wallets, que o pessoal acha que é muito, não, mas é tudo eletrônico. Meu Deus, dá para você ou memorizar na sua cabeça, carteira de papel,
Porque, na verdade, a pessoa acha que... Tem um cartãozinho, né? Ela acha que ela de tem uma ferro, né, wallet também. e ela acha que o Bitcoin tá lá dentro. Não, pode ser Você- offline. você tem lá a permissão de movimentar na rede os seus Bitcoins. Eles não estão lá dentro. É Então tipo você uma pode... senha. É, A aí senha fala é assim, aqui. se acabar a internet, o que acontece? Pô, ondas de rádio, que já foram utilizadas até em países africanos e outras experiências Não, também. teve um pessoal aqui no Brasil, Márcio Gandra, Narcélio, que fizeram uma transação de Bitcoin por rádio amador, numa distância, acho que 3, 4 mil quilômetros, usando a Lua como um refletor Olha de, só. de negócio. Ah, Com a rádio amador, qualquer meio de comunicação, você o transmite cara usou- Bitcoin. Não, calma aí, conta essa história direito aí. O cara Vai, fez não, uma transação de rádio amador, legal. mas ele não mandou a senha pra você. Ele mandou uma transação assinada, que você faz, inclusive, nesse seu celular e offline, sem Sim, internet. na Blue É um Wallet. cheque assinado. A Blue Wallet gera transações assinadas, que é eu só vou mandar X dinheiro de X carteira para X carteira. E tem sei lá, menos de 100 dígitos, dependendo do número de lugares onde tá vindo, onde tá indo, onde. Sim. Você consegue mandar um cheque assinado. Você consegue mandar 100 dígitos no rádio amador até com pipi digitalmente, não é isso? O cara transmitiu em 15 segundos, mandou pro rádio amador, usou a Lua como satélite, refletiu, voltou. Em 2 minutos, pum, tava na rede, não é isso? Tem como o governo brasileiro impedir todas as pessoas que estão aqui ter acesso a todos os meios de comunicação? Nem a Coreia do jeito Norte nenhum. conseguiu acabar com o rádio, não é isso? SMS vai acabar a ligação telefônica, vai acabar com carta. Pois é, a única maneira do cara impedir o Bitcoin. Se a guerra às drogas eles perderam pra cocaína, vai ser 1000 vezes mais difícil eles vencerem o Bitcoin, não é isso? Mas o Bitcoin ele já é o vencedor, né? Ainda Nessa não. questão Ele vai ainda- ser o vencedor quando ele bater o ouro dentro de 8, 10 anos e ele bater o dólar dentro de 20. Aí ele Pra vai gente ser o comparar vencedor, assim, né? por exemplo, hoje o market cap do ouro tá mais ou menos 18 trilhões de dólares, do Bitcoin um pouco mais de 1 trilhão de dólares, né? Que se você colocasse o market cap do ouro hoje, o Bitcoin, seria o que o Ralph Finney até falava, que ele tinha uma expectativa que o Bitcoin chegaria a 1 milhão de dólares. Então, pra gente ver como tá ainda assim, eu falava infância, mas já tá numa adolescência agora, né, o ecossistema, e tá... Na hora que bater o ouro, avançando. é adulto, né? E esse cara não foi o criador do Bitcoin, não? O Ralph Finney? Muita gente Não- fala que Não pode se ser. né? sabe, eu acho importante que esse mistério permaneça, porque É até positivo o cara ter é morrido, né? positivo, não isso, mas não ter esse mistério permanecer, né, do Bitcoin, porque aí mostra que invenção da humanidade espetacular, que você não tem nem, não é denominado a determinada pessoa, não é? Que, obviamente, se fosse, essa pessoa estaria recebendo cartas aí de quantos congressos do mundo, Imagina. encheção de Intimações, saco, cara, intimações, né? intimações, é. E por isso que o Bitcoin não tem comparação com nenhuma outra criptomoeda. Desde a sua origem, a sua estrutura e a forma como a rede ela tem a manutenção, a sua governança, não tem comparação, não tem comparação. As outras altcoins, elas são mais... se você for fazer uma exposição de tempos em tempos, é mais parecido com como se fossem algumas startups, sabe? Tipo, é um capital de risco, você faz uma assimetria que pode ser muito grande, se você perder e errar, é pouco a perder, não é? E que a gente estava até conversando, né, sobre isso, que eu acho que você tem um repertório de conhecimento que vai te colocar um cara muito bom para garimpar aí bons negócios de startups. Fazer pontes, né? Fazer pontos e garimpar bons negócios de startups. Pra mim, o principal candidato a ser o Satoshi é outro refugiado do leste europeu. Qual o nome dele? O professor universitário lá, do Washington University, como é o Nick Szabo, que também foi um cara que da década de 60 caiu fora. A família dele também foi embora com uma mão na frente e outra atrás, fugindo andando, não é isso? Caramba, e hoje em dia ele aparece ou não? Ele aparece como professor universitário, aparece em eventos e diz, não sou eu, você ia dizer que é você ou não? Adam Beck também é um grande candidato, mas a história esse seria uma coisa interessante, porque é um cara que fugiu do comunismo. É um cara que teve que ir andando, como muitas pessoas podem ter que ir do Brasil, como muita gente teve que sair da Venezuela, de Cuba, de dezenas de países do leste europeu, do Vietnã, da China, do Boats People, milhões de pessoas não tiveram que fugir com a mão na frente e outra atrás do Vietnã, do Camboja, né? Pra gente ter uma ideia da gravidade quando chega esse ponto de comunismo, não sei se vocês já assistiram Chuck Norris contra o comunismo. Não, Porra, extraordinário esse documentário. É um documentário. Filme maravilhoso, milkshake. O cara tá fome do caralho. Diz, rapaz, qualquer mendigo come carne lá, né? Que porra é essa? Não, era contrabandeado filmes americanos, e aí lá dentro do governo o pessoal queria derrubar, né? Fazia a dublagem lá, porque não tinha legenda, é dublagem. E era uma mulher que fazia dublagem, ela tinha que fazer voz de homem e mulher. Nossa. E aí eles assistiam os filmes, eles começaram a ver como é que era o Ocidente, a As América, roupas, a porra roda. toda. O cara falou, pô. Roupa É. parecida com a Aí o cara americana, falou, pô. mudou a cultura, mudou tudo. E aí era tão Tudo. bizarro que tinha que, tipo, fazer sessões escondidas na casa de alguém com medo dos vizinhos denunciarem, porque chega esse ponto. Ah, é tipo igual na época da pandemia, não tinha isso, você tá sem Não. máscara, você não sei o quê. Verdade. É um policiando o outro, então esse documentário é sensacional. Aí mostra a gravidade, ao ponto que chegou o cara não poder assistir um filme em casa,
que ele tem que ter todo um aparato ali de segurança e sigilo, e com medo dos vizinhos denunciarem ele. E virou um comércio dentro do governo, que eles começaram a fazer as fitas e vender e ganhar uma fortuna. Caramba, e é legal nesse nicho também aí, tem um documentário bem legal que eu acho que é do filme que fala do joguinho, do Tetris. Ah, isso é legal, né? Nossa, é bem legal, né? Que mostra que não podia nem ter calça. O cara não podia nem ganhar. O cara não podia nem ganhar dinheiro e nem ter uma calça. O meu avô, quando foi pra Rússia, na época ainda da União Soviética, ele falou assim pra mim: nossa, você não acredita o que aconteceu? Tentaram comprar a minha calça na rua, falaram, essa calça jeans. Aí ele Mas tá falou, oferecendo o quê? não, dinheiro. Aí o meu avô falou, aí meu avô assim, pô, minha calça jeans nem é boa, né? É normal e tal, mas eles estão me oferecendo um dinheirão ali, porque não tem. Eu lembro E até... era dólar? Eles ofereceram dólar? Os caras só oferecem. Então, Era lícito ou ilícito ter dólar na União Soviética? É lícito ou ilícito ter dólar em Cuba? E todo mundo tem, né? exatamente. Mas vamos criminalizar Bitcoin, o que a gente vai fazer? Vai valorizar, aí que vai fechar a portinha, né? Que você vai ter que pagar 10, 20% de ágio como era antigamente, né? Um ponto importante até para as pessoas entenderem por que o dólar tem essa dominância tanta no mundo, né? É algumas características, não é? Que, a primeira delas é que a base do sistema financeiro mundial é crédito. Então a maior parte das dívidas são denominadas em dólares. Enquanto Eurodólar, né? Enquanto isso prevalecer, o dólar... Porque às vezes a pessoa só olha a corrente do comércio, transações comerciais, etc. Tem uma posição relevante nas reservas internacionais dos países e essa questão da dívida. Quando a gente vê, por exemplo, vai ter o padrão Bitcoin, se a gente começar a ver emissões de dívidas, né, em Bitcoins ou coisas dessa natureza, dentro do sistema financeiro mundial, é um caminho que você começa a ver um certo movimento. Mas enquanto o dólar tem essa posição de privilégio, por isso que eles vão emitindo ad eterno enquanto eles têm. Só que isso não dura para sempre. A história mostra que você tem essas trocas, né, de séculos depois. Por exemplo, uma outra característica importante, ter um mercado financeiro moderno e com muita liquidez. Lá no passado, você tinha a Espanha como a principal economia, mas você tinha lá o florim, lá dos Países Baixos, hoje Holanda, como a moeda do sistema financeiro mundial da época. Por quê? Porque eles tinham um mercado financeiro extremamente moderno e líquido. Como o Renato colocou várias vezes, a questão é liquidez. Como o pessoal fala, tem uma guerra, o Bitcoin... Qual ativo que está funcionando, sei lá, no sábado à noite, domingo, etc., que o cara pode ir lá fazer a transação, vender e acabou, etc. Você vai fazer isso com as suas ações, você vai fazer isso com seus REITs, etc. Você não tem como fazer, então o cara já movimenta. E o Bitcoin é mais líquido e ainda tem um mercado de alavancagem. Onde é no Brasil? Que eu alavanco o Bovespa legalmente 300 vezes. qualquer adolescente aí, o cara com 15 anos abre conta na Bybit, como é o nome dessa zorra aí, que às vezes não tem nem KYC, não é isso? Eu esqueci como é o nome da anunciante de vocês aí. A Coinex. Na Coinex não tem 300 vezes. Porra, os caras... Rapaz, do Bitcoin disputa com o Tigrinho, porra. O cara que faz alavancagem de 100, 200 vezes dá pau a pau com o Tigrinho, não é isso ou não? Mas isso não interfere no preço ou o nível desse de alavancagem ou não? Hein? Tem muitas liquidações porque o pessoal devia seguir a regra de não se expor ao risco da ruína, né? Mas, né? Mas é verdade, né? A gente tá correndo... Assim, o Bitcoin ele é muito líquido, né? Até recentemente, né? Na queda da bolsa do Japão, um dos ativos que ele caiu um pouquinho, porque muita gente resgatou o Bitcoin. Se tem chamada de margem e os caras têm Bitcoin, os caras correm pra vender. Você entende que chamada de margem são vendas involuntárias, não é isso? O cara não quer fazer isso. É isso, automático. Você alavancou 100 vezes, caiu 1%, acabou o seu patrimônio, você foi todo vendido a qualquer preço, não é isso? O ouro em 2008 caiu forte na crise de 2008, por quê? É uma reserva de valor, porque teve chamada de margem e os caras tiveram que vender, inclusive, as reservas de valor para cumprir ali tentar cumprir. Caramba. Então tem... Só que dura pouco tempo, assim, não é um... Por isso que eu falo que tem que olhar o grande ciclo que tá andando. Sim. Esse movimento de curtíssimo prazo engana, às vezes em 48 horas já resolveu esse problema aí. Já voltou, já passou, tá no preço normal, né? O que a gente viu até na pandemia, que teve o crash, né, de março de 2020. Também o Bitcoin bateu 55, depois já voltou 58, 60. E essa afirmativa é a base de uma conclusão também muito importante de Taleb, que você não tem que só estar certo na tese. Você tem que estar certo no tese, no timing e chegar vivo no final. Exatamente. Porque você pode achar que o Bitcoin vai subir ou cair. Morrer no caminho, né? Morrer no caminho, exatamente, né? Exatamente. Que é o tal do Uncle Point, ou a chamada da vida, né? O galera tá acompanhando a gente aqui, estamos com 1.200 pessoas, podem mandar superchat que a gente vai estar lendo aqui também, já li alguns aqui. Inclusive, uma doutora te mandou mensagem aqui, Magnato, falou assim, obrigada pelos ensinamentos ao mestre, 38, um cara intelectualmente diferenciado, sou ex-alunas do Black Pill e um fã, um abraço da doutora, e mandou um coração aí, ó. Galera tá acompanhando, deixa seu like, se inscreve no canal.
canal, manda também o vídeo pra alguém aqui. A gente vai estar falando de vários assuntos. Um dos assuntos que o pessoal mais fala aqui é sobre o Drex que vai ser implantado agora em 2025. Qual que é a visão de vocês? É um perigo para todo brasileiro? O que o governo pode fazer? A gente pode entrar nessa discussão. Acho que CBDCs, né, no geral, que são essas moedas digitais dos bancos centrais, são uma grande ameaça. É usar a tecnologia para limitar ainda mais, né, a liberdade das pessoas, interferir. E o Drex, inclusive no código, tá escrito lá que ele pode confiscar, bloquear... apagar. Então é uma coisa que eu acho que realmente vai contra tudo que eu acredito. É satânico. É satânico. Quando Satanás ofereceu a Jesus no deserto, fazendo jejum, os principados e as potestades, ele nunca disse que não eram do Satanás, não é isso? Não. Quando Jesus foi colocado na parede com os fariseus lá, se era para pagar imposto, o que ele disse? Ele disse que era para pagar imposto? Ele falou que da moeda? Isso, não toque nessa merda. Pra mim, o que tá escrito ali é isso, né? Não toque nessa merda. De quem é a cara ali, não é isso? De quem é a cara na cédula de real, não toque nessa merda, não é isso? Se o governo não acumula essa porra, você vai acumular? Quem controla o valor do real é você ou é o governo brasileiro? Se ele é um devedor, se todos os vencedores nesse jogo são devedores, vale a pena ser devedor ou poupador dessa porra, desse papel? Hein? Você não lembra que eu conversei com a Carol Dias e com o irmão dela, o André? Ele diz assim, você não trabalha pro Estado? Eu tiro riqueza do Estado. Quem dá de riqueza é você que tá pagando imposto, não é isso? Não é isso, não. É isso. De onde é que vem seu salário? Vem da impressora, não é isso? Porque a principal fonte de renda do governo é a impressora, não é isso? Agora, quem mantém o valor do dinheiro da impressora não é quem recebe, é quem acumula nesse papel, não é isso? Que o argumento da Drex, assim, favorável é, vai dar mais liquidez para projetos de tokenização, etc e tal. Mas aí é uma coisa até que... Por que eu gosto tanto também da estrutura? Quando eu falo estrutura, é a rede do Bitcoin, não é? Uma coisa é você falar assim, né? É muito comum até no mercado financeiro tradicional. Nossa, que bom que essa empresa tem um CEO fora de série. Que bom que... Ou fala, que bom que esse governo tem o cara que é super competente. Uma estrutura antifrágil, aquilo que realmente vai prosperar com a desordem e enfrentar um dos piores juízes, que é o tempo, o fator tempo, é que independente de quem tá lá, não consegue destruir ou fazer um estrago de uma dimensão que prejudique o todo. É melhor um bom juiz ou uma boa lei. Então, por isso que uma boa lei, né? Por isso que a descentralização tem essa vantagem. Você pode botar lá o capeta, o cara não vai conseguir detonar aquilo. Agora, você depender de uma boa pessoa com boas intenções é porque já começou errado o negócio. Então, por exemplo, o Drex... não, o argumento é esse. Vai dar mais liquidez pro token e é um negócio que, não, mas nem vão usar. Pô, mas se alguém ruim chegar e falar, vou apertar o botão desse troço aí, já vou debitar lá o imposto já na fonte de todo mundo. Na história romana, o pessoal diz que César é filho de Mário, embora Mário tenha vivido mais de 100 anos antes de César. Porque Mário criou o exército profissional de mendigos que eram obedientes a quem pagava o salário deles. Antes de Mário, o exército, quem votava, lutava, não recebia salário. Ele era leal à lei e ao interesse pessoal dele, não ao salário de quem está pagando. O cesarismo só existe quando existe um exército profissional que controla as armas da sociedade. É a mesma coisa. O Drex é uma máquina de totalitarismo. Alguém vai usar, não é isso? Na hora que a máquina estiver prontinha, a máquina de moedor de carne, a máquina de moedor de carne só moe carne. Vai ter uma hora que alguém vai botar a mãozinha ali dentro, não é isso? Não, e o pior de tudo, quando você pergunta pras pessoas, você confia nos políticos? Todo mundo fala que não, né? Mas quando eles querem implementar alguma coisa... Todo mundo do Estado tem que fazer tudo. A solução de tudo é o Estado, embora ninguém confie no político, não é isso? E eu acho que isso é importante também no Bitcoin. Ele devolve o poder às pessoas, mas ele traz um grau de exigência de responsabilidade. Que às vezes a pessoa, não, eu prefiro ficar só apontando, não, tem um buraco na rua, isso é culpa da prefeitura que arrume, né? A partir do momento que você tem, né, o cara tem que se responsabilizar, não é? Ele prefere o quê? Ele prefere terceirizar e delegar os poderes, não é? Ele fala assim, não, resolve aí pra mim e me deixe tranquilo. E aí que tá o grande perigo, a questão é da própria segurança. Não, eu tô aqui pra te proteger. Aí não, eu te delego mais poder, você pode fazer isso, pode me controlar porque você tá me protegendo. Até uma hora... que aí começa a caça às bruxas. Aí pode surgir um score social no Brasil daqui a um tempo? Já não existe, não? Já existe, né? Bolsonaro fez score social. Inclusive, vários serviços públicos no Brasil, você só tem acesso se você for escravo Gold, não é isso? Escravo Gold, escravo Silver, escravo... Não tem isso lá no negócio do meu golpe ou não? Biometria, o Bolsonaro começou a biometria chinesa aqui. Não tem escravo Gold, não? É verdade. É serviço público. É o grupo, que é a escravo Gold, escravo Silver, né? O quanto botou a foto do nude, não é isso? Por que você botou aqui pra gente? Botou a foto do nude, expôs mesmo, abriu.
Mas é satânico, então, né? Porque já pensou? Isso daqui a gente tá vendo agora, no D0, né? Praticamente. Aí 2025 vai começar a implementação, 2026, 2027. Espero que nunca seja implementado. Eu torço pra que nunca seja. Isso. Já tá eles estão fazendo uma brincadeira agora, estão testando. O roadmap que tá no site do Banco Central, né? Que tá nos vídeos todos lá. É ano que vem começar a blockchain privada, né? Com 12 que são os bancos, né? Que são os 12 blockchains. Solid, como se fosse Ethereum, podendo fazer rollback, fazendo tudo isso. Como é dinheiro com... Esse negócio do Tigrinho agora foi o motivo do governo justificar completamente. Não, o dinheiro tem que ter uma finalidade, não é pra aposta, nem isso não. Ou seja, o dinheiro não é seu, você não pode fazer o que você quiser. Aí você vai ter dinheiro com finalidade, dinheiro com data de validade, etc, etc. Esse primeiro ano parece que não vai ter limitação de quem pode usar. Aí no outro ano, o roadmap seria a pessoa jurídica não tocar mais em dinheiro físico. E no último ano, que seria o terceiro ano, ninguém mais tocar, ter um limite pra entregar o dinheiro físico e acabou, só ter moeda. É daqui a 3 anos o planejamento desses caras de não ter mais dinheiro físico no Brasil. Pra estimular a economia, ele fala, o seu dinheiro tem uma validade, ou você gasta ele nos próximos 20 dias ou acabou. Mas na Índia aconteceu isso, eles acabaram, demonetizaram uma parte da riqueza em cédulas e quem não tinha recibo perdeu o dinheiro. Você já imaginou que a Gedel faz uma situação dessa? Será que ele ia ter recibo de tudo aquilo ali? Hein? Surreal. E é surreal mesmo, né? E a gente pode até entrar na última informação que teve agora. Nossa, agora acabou me fugindo aqui da mente. Do confisco, pô. Agora o governo pegou, a pessoa que tem um dinheiro parado, se eu não me engano, 6 meses, né? Zélia se lascou, Zélia foi pra cadeia, Collor foi pra cadeia com congelamento, eles ganharam dinheiro. Pra eles funcionou, não é isso? E sabia que no exterior, por exemplo, nos Estados Unidos e no próprio Reino Unido, isso já acontece, mas tem algumas regras diferentes. O dinheiro que fica lá determinado tempo parado, não é? Se ninguém reclama, eles pegam, mas se depois alguém voltar e falar, pô, era meu, aí você tem um processo, você volta. Pelo que eu vi na legislação aqui, aqui não tem a volta. Aqui não tem a volta, né? Então, pra você ver como até países como Estados Unidos, né, e Reino Unido... Não, e esse dinheiro esquecido, geralmente ele é esquecido por causa do governo. É briga sucessória de parente, é execução, é inventário litigioso. Aí foi esquecido, porque tem 4, 5 filhos brigando por causa de quem vai ter inventariante, e aí some o dinheiro dele. O governo já tá tudo meu, né? Isso não. E esse é um dos maiores absurdos, né? E pior que se você falar confisco, não é confisco. Ele coloca outro nome. Não, esse foi confisco mesmo, né? Não, mas ele coloca o nome. Como que é o nome? Empréstimo compulsório? Não, de Collor foi empréstimo compulsório. Apropriação agora, vocês estão falando. Apropriação, não estão se apropriando. Porque confisco é quando tem um dono, né? Ele tá dizendo que não tem mais dono, res nullius é apropriação, não é isso? Mas assim, por que eles não fazem um Pix direto pra uma conta ativa sua, né? Bom, não, mas é porque geralmente esses dinheiros esquecidos é de pessoas jurídicas que não tem como acessar o dinheiro. É massa falida de empresa, como é que chama? Execução impendente, por exemplo, como eu tava falando assim, herança. Então, tipo assim, o cara morreu, o espólio dele, às vezes não tem nem inventariante, tem 10 anos o cara brigando pra ver quem vai ser inventariante, não é isso? Aí o cara chega lá e pega o suor de sua família de 10 gerações. Caraca, já pensou? É muito triste, né? Quando a gente começa a olhar pra onde o Brasil tá indo. Como é que é aquela chave, né? A frase do Bitcoin, né? Não é só as chaves, não... Not your keys, not your coins. Não são seus Bitcoins. E como o cara consegue custodiar de uma maneira segura? Offline. Você aprender a porra. Tem tutoriais de graça. Bitcoinheiros no YouTube, melhor canal do mundo, de graça. Ou fazendo um curso, minhahonra.net, lá na Hotmart, Bitcoin Red Pill. Ensina lá 300 conto, mais barato do que comprar qualquer hardware wallet. Com qualquer telefone offline, qualquer computador offline, você faz tudo, inclusive assina a transação. Esse link tá aqui embaixo, a pessoa consegue Pronto, fazer. Aí, ó, tubarão da bolsa, magnata vendendo, não é isso? Tá vendendo mais que água esse daí do... É porque R$300 é muito barato, né? Porque, isso, a hardware wallet é tudo R$1.000, R$2.000. Exatamente, uma hardware wallet é dois conto, a pessoa paga R$1,50. E é igual como a internet no começo, né? Na internet no começo, pô, tinha que ter um trambolho ali, internet de escada, tinha que fazer login para conectar na internet, né, no provedor. No caso também da autocustódia do Bitcoin, ela tá ficando cada vez mais amigável, né? Sim. E com o avanço tecnológico vai ficar cada vez mais invisível, né? As melhores tecnologias que têm uma adoção violenta, elas são praticamente invisíveis. E falar de adoção, né? Você vê que o Bitcoin já tá mais ou menos como se estivesse em 1999 e 2000 da internet. Caramba, então tem uma taxa de adoção interessante, mas ainda tem uma pancada forte ainda em termos de adoção, de adoção por vir, porque é um movimento que não tem volta, você não tem como parar. O Drex vai aumentar ou diminuir a adoção do Bitcoin no Brasil? Vai aumentar demais, O Pix fez as pessoas aprenderem a usar QR Code. Até o mendigo usa QR Code agora, que nem sabia que porra era 3 anos atrás, não é isso? O Pix vai aumentar. Tudo que eles estão fazendo vai aumentar a adoção do Bitcoin, né? O jogo do bicho vai pagar no Pix?
Vai pagar no Pix, Vai? provavelmente vai. 5 milhões de jogo do bicho, você Ah, toca não, no teu agora dinheiro? não, assim não. Desse jeito A não. repressão financeira, o fim das cédulas e moedas, vai expulsar toda a economia negra e cinza para outras coisas, para stable real, para stable dólar, que normalmente são colateralizados ou estão diretamente ligados a Bitcoin, não é isso? E vai chegar um momento que a pessoa compra um pastel com Bitcoin? Acho Ou que não, não? ele vai comprar com real sintético Ele vai comprar hipercolateralizado com em dólar, Bitcoin. com dólar, Ou com real, com stable real hipercolateralizado em Bitcoin. Normalmente a moeda valiosa você não... Não eu gasta, não vou né? pagar um táxi Lei de com Gresham, ouro, né? etc. Eu vou pagar com aquela lá que tem um valor se depreciando mesmo e pra me livrar. Exatamente, Rapaz, ia você tomar. chega na 25 de março, há 10 anos atrás, eles adoravam dólar físico, não é isso? Eles não Agora querem mais dólar físico, só quer Agora Tether, só não é isso? Tether, É mais líquido ou não é do que dólar físico? É a moeda no imposto de renda que o pessoal mais negocia é o Tether. Não, Eles agora tem colocam muita lá. gente, tem várias empresas de stable real, inclusive uma coisa que você pode anunciar aqui, tem várias, inclusive, bombando de stable real. Porque o cara chega, no imposto de renda dele, ele comprou não sei quantas mil stable reais. Se você compra uma ficha de real e vende uma ficha de R$1 por R$1, tem imposto de renda? Tem. Não, se é Qual? R$1. Não é essa a medida do governo? Se eu comprar 100 mil reais de uma coisa e vender essa mesma coisa com esse mesmo valor daqui a 10 anos, tem algum imposto de renda? Não. Só que normalmente Não esse cara não. compra isso e manda para uma DeFi. Tem DeFi do Bitcoin, da SideSwap, da Liquid, o Sat Sales, que você compra e vende sem KSI, sem nada. Tem vários aí do Polygon, um montão. Tem do Rossello. Tem um monte de aplicativo hoje em dia que o cara compra stable real, vai brincar e o principal volta isento, sem limite da isenção, não é isso? Ó, tem um desafio aqui pra equipe aqui. Vamos ver. Já investe em Bitcoin faz um tempo, né? Compram Bitcoin já faz um Poupa. tempo. Compram, Em Bitcoin, poupam. né? Bitcoin faz um tempo. E vocês mandam uma mensagem. O que vocês acham de políticos como o Enéas e o Olavo de Carvalho, que não era político, mas ele sempre mandava uma mensagem assim, e o pessoal era tido naquela época. O Enéas, eu lembro que eu era criança, né? Aí passava o Enéas lá e eu peguei e falei, putz, o Enéas é meio doido, né, pai? Todo mundo ridicularizava o Enéas. Inclusive, a grande mensagem no principal livro do professor Olavo é uma mensagem que o professor Rittenband recomendou aqui. O livro principal do professor Olavo, Jardim das Aflições, é o One Power, sobre o poder de Juvenel atualizado, explicando que o principal problema do século XX é o aumento exponencial do Estado, a lei de Wagner na economia, né? Exatamente. Mas o Enéas, eu acredito que se vivesse hoje, teria conhecimentos que não eram acessíveis àqueles anos atrás. Será que há 20 anos atrás Enéas tinha como ler as 6 lições com facilidade? Será que Enéas sabia que era Rothbard Mises? Eu duvido, roupa, não é isso? Hoje em dia o Renato Moicano tem mais acesso à informação do que o Enéas tinha no passado. Embora ele tivesse na época informação e que a maioria das pessoas não tinha e um valor moral que a maioria das pessoas não tinha, não é isso? Sim. E vários pontos assim que o pessoal ridicularizava, por exemplo, não, ter uma arma nuclear, sem entender a importância disso num jogo geopolítico, ainda mais uma desglobalização, que são ondas que vêm. Então, assim, geralmente quando as pessoas vão tentando. Mas, assim, acho que naquela época, como você não tinha também a internet, você tinha todo um trabalho também para tornar aquilo mais caricato, sabe? Sei. Criar narrativas. Hoje em dia, com as redes, você não consegue controlar totalmente as narrativas. E eu fico até pensando, né? Como é que será que seria o período da pandemia se o Twitter e o X hoje fosse já do Elon Musk, por exemplo? Será que as narrativas iam circular como circularam ou você teria alguma diferença? Com certeza ia ter Mas diferença. graças aos irmãos Chioca, rapaz, os irmãos Chioca botaram pocando, viu? Rapaz, os caras meteram bronca contra vacina, contra focinheira, os caras botaram tudo ali no irmãos, não foi? Eles não botaram pocando não contra a pandemia, os caras botaram sem pena, não é isso ou não? Eles e como é o nome dele? O pastor, se você tiver alguma dúvida, pesquise aí. O nome do pastor lá do Rio de Janeiro, que tomou 120 anos de cadeia. Qual que é? Tupirani. Pesquisa aí, pastor Tupirani. Esse cara botou pocando também contra a pandemia, né? 20 anos de cadeia? Rapaz, tomou até as horas. Toda hora parece, tomou umas 20, tomou umas 15, não é isso? Caramba. E toda hora acaba aparecendo, né, essas coisas. E essas pessoas que elas foram ridicularizadas naquele momento, e hoje em dia você começa a pegar muito conteúdo, igual você falou, né? O Enéas, ele era a favor da bomba nuclear. E muitas vezes você fala assim, mas aqui no Brasil a gente tá em paz, pô. Como assim? Eu tô descendo aqui de boa. Mas a pessoa não entende que é tipo a soberania do país, né? Se você tiver uma... Civis passa em parabellum, não é isso? Você já ouviu falar nisso? Se você quer paz, prepare-se para a guerra. A arma não é pra você usar, não. É pra você não precisar usar, né? Exatamente. Salvador tem um monte de fortes. Depois que foram construídos aquele forte, ninguém nunca mais atacou Salvador, né? Os fortes é pra você não ser atacado, não é pra ser usado, não. O pessoal já vê já de longe e fala, putz, então eles já estão Já preparados, tá mais né? caro, inviabilizou. A bomba atômica não é pra ser usada, não. É pra inviabilizar a agressão, não é isso? É isso mesmo. E isso é interessante, né? Porque agora, com as redes sociais, a gente não tem mais esse controle, né? Ou eles tentam, né? Na verdade.
Melhorou bastante, né? Melhorou bastante esse controle de narrativas que você tinha na época, né? Agora teve esses movimentos, né? Mas assim, ainda acho que a gente tá incipiente, assim, ainda não vejo assim. Por exemplo, eu vejo quando as pessoas falam assim: o criador do Bitcoin vai aparecer e vai não sei o quê, etc. Eu acredito até que foram destruídas as chaves, né? Pra eles não caírem nem em tentação, ou sei lá, o que aconteceu. Mas aí eu lembro, assim, de episódios, assim, que o pessoal fala assim, mas o que levou, por exemplo, os judeus no gueto de Varsóvia, sem arma, sem nada, criar coquetel Molotov ou sair na mão com os nazistas, entendeu? Desespero, né? Você não tem alternativa, entendeu? Tem coisas que vão muito além. Então, os criadores, né, o criador do Bitcoin, o que ele tá tentando fazer é alguma coisa que vai muito além não, eu só quero fazer isso para ganhar. Não, não é. É uma resposta clara a um sistema financeiro tradicional centralizado, fragilizado, e que de tempos em tempos, né, o contribuinte tinha que arcar com isso, e também contra mecanismos de controle, né? Porque se você olhar toda a tecnologia que é utilizada no Bitcoin, pô, são décadas de acúmulo, sabe? De conhecimento de pessoas lá da criptografia, vamos criar formas de ter mais privacidade, não é? De reduzir o controle, a interferência, né? Porque a gente as pessoas só entende o que é avanço contra a liberdade individual quando cai na pessoa. Senão, de longe, o cara fica rindo, que nem era antigamente. Levou lá o judeu, né? Agora levou o fulano. Comunista. Agora levou agora levou o vizinho. Pô, agora me levou. Aí você não consegue parar. Por isso que esse livro, acho que você tinha que fazer uma live sobre esse livro, eu acho. Porque eu tô sentindo falta de resgatar Qual livro? O Poder do Bertrand de Jouvenel. Eu acho que você seria a pessoa certa para propagar aí os highlights, a mensagem desse livro. É isso, a mensagem principal é essa. O governo, se você deixar ele crescer exponencial, meu irmão, ele vai, E ele né? já tá crescendo exponencial. A cobra não tem ombro, no Brasil, né? aqui já tá... A cobra, se entrar a cabeça, meu irmão, vai até o final, não é isso? Até o final. E a Agenda 2030? O que vocês... Qual a opinião de vocês da Agenda 2030? Seja feliz sem ter nada. Então, cada vez mais a sociedade... O problema da Agenda 2030 não são os objetivos, são os meios para atingir esses objetivos, não é isso? De água? Já tomei 2, já deu aqui pra mim. Eu tomo bastante água, né? Mas é bom, né? Pode continuar. Qual era a pergunta anterior que você tinha feito, professor? 2030, né? Os objetivos. Mas qual foi, professor, outra pergunta que você tinha feito antes? Não lembro agora, passou. Passou, já foi. Isso, o problema da agenda não é a agenda, não. São os meios. A única coisa que eu acho ali absurdo é a redução de desigualdades. Isso aí é satânico. Tem várias coisas ali que são satânicas, não é isso? Mas o pior não são nem os objetivos, é o meio de cumprir o objetivo, que eles são inedôneos, não é isso? É tudo mentira. Aqueles meios ali, eles não combatem os objetivos, eles pioram a situação, aumentam o controle estatal, não é isso? Volta ao crescimento exponencial do Estado. Isso é só desculpa ideológica para justificar o aumento do Estado, né? A gente não precisa convencer a maioria das pessoas. A gente só precisa convencer a 1% mais produtivos a parar de contribuir com essa desgraça. Satoshi Nakamoto é de um Gaut. É só a gente pegar as poucas pessoas que são produtoras, que não são parasitas, e, velho, pare de dar dinheiro pra essa merda aí. Não financie mais negócio de falsa acusação de estupro, não, velho, de prisão de pai afetivo, não sei o quê. Vamos parar de financiar isso aí, o negócio acaba rapidinho. Mesmo que as pessoas não comprassem Bitcoin, o welfare, o Estado Social colapsaria de qualquer maneira. A gente tá no Titanic, o Titanic vai afundar. Você escolhe comprar o bot ou não. Se você não quiser o bot, não tem problema nenhum. Agora, se você entrar no bot, a chance de você sair vivo daqui é maior, né? O Bitcoin seria o bot? É uma alternativa, mas você tem que tomar também, né, outros cuidados também, né? A geografia que você vai estar residindo, quais são os seus planos, teoria das bandeiras. Como é que você vai cair fora do lugar, né? Isso, suas opiniões públicas. Inclusive, em relação à pergunta anterior que você tinha feito das redes sociais, se as redes sociais eram... existe um negócio chamado NOSTR. Pesquise aí, NOSTR. Isso nos próximos 5 anos vai bombar. Hoje tem menos de 50 mil usuários ativos. Na hora que isso bater 1 milhão de usuários ativos, vai mudar a história de como a gente encara a rede social. É uma rede social pseudo-anônima, que funciona com assinaturas públicas e privadas como Bitcoin. Isso é incensurável, velho. Quando esse negócio de NOSTR começar a bombar, rapaz, vai ser outro Qual padrão. Qual que é o teu arroba lá? Não, ainda não Então, já pega. Pseudo-anônimo. Eu vou assinar minha nave, se você quiser. Você entrar em contato privatamente comigo, eu assino meu negócio. Inclusive, se você não quiser botar sua NPub publicamente, tem um negócio que chama NIP 5, que você pode colocar um nomezinho lá, sei lá, Tubarão da Bolsa, Lascador, @ Refúgio Bitcoin, não é isso? Mas acho que todos os temas, né, que a gente tratou hoje no podcast são nesse sentido de
primeiro, as pessoas entenderam o que está acontecendo no mundo, essa dinâmica, e que todos esses conflitos do mundo não são por acaso, está tudo conectado. Toda essa movimentação é uma movimentação orgânica do próprio poder estatal, que ele busca uma expansão constante, e que até matematicamente a gente consegue explicar isso, porque é uma característica da própria forma como se organiza e se expande. E formas de você ter alternativas para você lidar com isso e planejar, e acho que a mensagem principal é: não tente mudar o que o Renato falou, não tente mudar o país, não tente mudar as pessoas, mude seu núcleo ali, sabe? A salvação individual. Exatamente, a salvação É mais fácil mudar o macaco da árvore que a árvore do lugar, né? Preocupe ali primeiro com a sua família. E essa onda de guerra que tá acontecendo geopoliticamente falando, para transferência de riqueza? É a mesma coisa de sempre. Tá no bloco Gênesis, velho. É? A segunda vez que o Israel saiu da faixa de Gaza, você acha que vai ser a última vez que Israel vai entrar e sair da faixa de Gaza? Você acha que é a última vez que os vagabundos lá, o Israel vai ter que tirar os vagabundos lá do Rio Litani? Você acha que é a última vez que vai acontecer isso? De jeito nenhum, né? Eu acho que e todo mundo quer a terra de Israel ali, né? É o pêndulo do mundo ali, globalização, desglobalização, tem esses conflitos são lucrativos para pequenos grupos, e é isso. E fica a transferência de riqueza. Enquanto isso, fica as pessoas ali debatendo ali, passando a vida sem proteger a própria família, e quando vai ver já é tarde demais. E essa coisa aí das pessoas, dos homossexuais defendendo o Hamas? Deviam defender lá, né? Pra ver como é fazer um passeio lá, né? Hein? As feministas deviam ir lá ver como é, né? Ir lá defender lá no Afeganistão, né? Rapidinho elas iam parar com essas coisas, né? É isso que eu não entendo, velho. Essas empresas todas globalistas, gaysistas, tudo que não presta, quando chega lá, elas se comportam. Eu não vejo no Catar, no negócio, não tem nada disso, velho. Burger King não tem bandeirinha lá. Você já foi lá em Dubai? Não tem nada de negócio de gaysismo, não sei o que. Até a cor do negócio muda, não é isso? Não tem negócio de propaganda com degenerado, não tem nada disso lá. É tudo estética normal, né? O negócio, né? A agenda woke não prosperou de jeito nenhum lá, porque eles não deixam, né? Eles já cortam pela... Vê que até o Islã tem seus aspectos moralmente super... Chega um negócio tão baixo. A ameaça existencial se tornou a única e última esperança pra muita gente, né? É como se fosse aquele... Até um memezinho, né? De um cara que eu acho que ele é afegão, alguma coisa assim. Que ele pega e fala assim: a minha mulher não tirava a amiga dela aqui de casa. Aí eu convidei ela pra ser minha mulher. Aí, tipo, tá a mulher dela puta da vida. E o cara com a outra. Não, e a outra feliz. E a outra feliz, é. Porque ela queria ser mulher do cara, né? É o memezinho que tem. Né? E a mulher dela com a cara brava lá, né? Galera, mandem superchats aqui que a gente vai ler alguns aqui pra fazer a live. Tem algum assunto que eu não toquei, Renato? Tem algum assunto que a gente... principais aí que... Toda vez eu falo a mesma coisa, rapaz. Toda vez não tem um podcast que não tem nenhuma frase aqui que não deve ter dito. Tinha que ter falado, tem que ter um assunto novo, hein, Renato? Qual que é o assunto novo aí? Não sei, diga aí. Não tem, né? Não, mas uma coisa que você... Alan aceitou a luta de 10 mil dólares? O Alan. A luta, no dia que aceitar a luta, vai bombar, viu? Vai dobrar o número de seguidores dele, vai ganhar dinheiro, patrocínio. Alan aceitou a luta, no dia que ele aceitar a luta... Vai sair a luta ou não? Não sei, mas se sair eu vou começar a malhar e treinar sério, não é isso ou não? Mas é mais novo que eu, mas você é mais pesado que o Alan, pô, não é? Não, esse rapaz, o cara daquele tamanho ali não consegue ganhar peso rapidinho, não? Ah, ele ganha, mas deve ter o quê? Tomar bomba ali, procurar gorgonoide, os caras do suco aí, dá pra chegar lá com 100 quilos, não? O pessoal tá mandando aqui, ó. Aqui, ó. Tem bastante mensagens aqui. Mas é isso daí, galera. Acho que a gente já falou quase tudo, né? Nenhum assunto que quer tocar, Richard. Fala da sua empresa, pô. Como o pessoal te encontra. Ou qual é o trabalho que você faz lá. Da Convex, pô, desde 2018, janeiro de 2018. É uma research que todas as alocações são feitas via mercados internacionais. Então, mesmo se a gente quiser ter alguma exposição no Brasil, vai ser via mercados internacionais. Então, aí vocês compram DR. É um diferencial, não é? Então, é um DNA totalmente já internacional, né? E já nasce também com o relatório do Crypto Fragility Model para o Bitcoin, não é? Então, já lá em 2018, recomendando o Bitcoin desde os 13 mil reais, e que a proposta, a minha maior inspiração, são esses fundos hedges aí, lendários aí dos anos 80, que eles utilizavam o cenário macro, as dinâmicas que estavam acontecendo no mundo, quais classes de ativos iam se beneficiar mais ou não, e fazer assim as alocações. E na verdade o que a gente está buscando é a tal exposição convexa, sabe? É um portfólio que tem uma sensibilidade em relação à desordem que permite, em primeiro lugar, a proteção e se beneficiar também de aumentos de desordem, que lá vai abrindo oportunidades, alternativas quando as pessoas não têm liquidez ou quando elas estão muito expostas a alguma coisa ali côncava, que a gente fala, né? Que não convexa ali, que você tem muito mais a perder que ganhar, que às vezes a pessoa nem conhece os riscos
que os riscos são ocultos, né, em relação àquilo. E um ponto interessante, né, quando a gente fala de exposição convexa, que ela é a verdadeira diversificação. Diversificar por diversificar, às vezes não tem sentido. Tô diversificado, mas eu tô só no Brasil. Tô só em determinada moeda de país emergente, né? Que tipo de diversificação que você tá fazendo, né? O equilíbrio daquilo. Como é que você tá criando, né, futuras fontes de renda em moeda, né, fiat forte, por exemplo, o dólar, né, pensando no sistema financeiro tradicional. E ao mesmo tempo, como é que você está lidando com todo esse cenário e alternativas até para isso, né, no caso aí do Bitcoin, sabe? Então você tem equilíbrio nesse portfólio, carregar essas assimetrias e conseguir uma performance consistente ao longo do ano. Por exemplo, desde 2018, a nossa performance em reais, assim, a gente está, então, mais de 6 anos, não é? A performance média anual tá 30%. Caramba. E em dólar, quase 20%. Então, e com as assimetrias que ainda tem para se materializar, a minha meta é subir um pouco e bater quem tá lá no top 3 aí da história. Obviamente tem um fundo hedge que não é impossível, que é o do Jim Simons, né, o Medallion, que aí precisaria de outra tecnologia, é outro tipo de abordagem. E ele tinha várias vantagens de velocidade de execução. Exatamente. Essa medalha é quantitativa, é outra coisa que tem nada a ver, né? Isso não. A gente usa modelos quantitativos, mas você precisaria dessa vantagem exatamente, dados proprietários e ter um milissegundos à frente de todo mundo lá nos mercados para pegar aquelas menores anomalias e distorções que aparecem. Mas em resumo, qual que é a nossa proposta? Nossa proposta é essa, preservar o patrimônio das pessoas e multiplicar de tempos em tempos de uma forma consistente, sem o cara perder noites de sono, em dólar. sem o cara ficar, o que vai acontecer hoje? Que nem perguntar, os portos americanos, isso vai interferir. Tipo, o pessoal fica muito no curto prazo ou no curtíssimo prazo e não toma decisões inteligentes e às vezes você tem que acumular, por exemplo, bons ativos, assim, que vão fazer a pessoa mudar de patamar, são aqueles que às vezes eles ficam de lado ou caindo por um tempo. Por quê? Porque ele me permite acumular uma exposição relevante. Eu vou fazendo aportes ao longo do tempo e eu consigo. Às vezes eu não tenho a grana naquele momento. Mas se aquele ativo fica de lado lá, sei lá, 1 ano e me permite montar uma exposição relevante e depois dar uma pancada pra cima, opa, eu mudei de patamar. Então, sim. E as pessoas ficam no market time. Por exemplo, tem um estudo do Gibson que mostra que ele analisou primeiro, em 86 ele analisou os fundos de pensão dos Estados Unidos para ver, é o market time, acertar a hora certa de comprar a mínima massa. É a alocação nas classes de ativo, que eu vou determinar o percentual meta, é o que, né, que determina os retornos do portfólio, não é? E aí o primeiro estudo, 93% dos retornos são explicados pela alocação. Market time é mínimo. É a tese certa. Eu vou distribuir isso e aquilo. Aí falaram, não, seu estudo tá errado. Atualiza. Em 91 ele atualizou. Aí falaram, não, mas aqui não sei o que do mundo. Atualizou que eu falei, o resultado, a mesma coisa. É a mesma coisa, 93%. Depois em 2000... outros pesquisadores fizeram a mesma coisa. E aí, esse ano, no Convex Day, eu falei, eu atualizei o estudo de Gibson agora para os últimos dados que estão disponíveis para ver o que acontece. E adivinha o que aconteceu? 93. É exatamente a mesma coisa. Ou seja, às vezes a pessoa perde tanto tempo escolhendo qual ativo ou market time, quando ela tem que ter um portfólio ali, alocar, mas para isso você tem que entender o que está acontecendo no mundo, né? Sim. Assim, no sentido de que, olha, essa configuração econômica de longo prazo é desse jeito, de médio prazo é esse, essas são as ameaças, e o mais importante, né, Renato? Humildade perante a incerteza, não é? Arrogância fatal nunca, né? A minha caneca lá, é que eu tomo café, aquela frase que eu ponho, humildade perante a incerteza, acho que isso é uma coisa que vai até muito além de investimentos na vida, né? No geral, você achar que você, não, é isso, acabou. Você não pode se expor ao risco de ruína. Não se expõe ao risco de ruína, se expõe à convexidade, mas sempre com humildade perante a incerteza, com a cabeça aberta para ouvir ideias e possibilidades. É isso. E muita gente tá falando aqui que foi um game change, viu? A Convex. Então, galera, entrem lá e... obrigado. Pegam e acessam. Tem uma pergunta legal aqui, Renato. Lendas Arcaicas mandou. Se eu tiver um comércio e começar a aceitar o USDT, que é o dólar digital, ou Bitcoin, o Estado vai fechar minha banca? E como eu vou usar o BTC se eles só vão deixar quem usar o Drex? Vão fechar a banca? Na verdade, ele não tem como fechar, né? A sua conta do vão Bitcoin. Fechar a banca? Como? Não entendi. É legal receber o SDT, não é isso, não é? Eles vão fechar a sua banca se você receber dinheiro em cash? Eu não entendi isso que ele falou, não. Você entendeu, professor? É que ele tá com medo de alguém lá é uma perseguição de quem recebe dessa forma, etc. Em Cuba é lícito ter dólar? A maioria da galera tem. Na União Soviética era lícito ter dólar, a maioria tem. E só negociam em dólar lá. O mercado encontra o seu caminho. Né? E também não tem como alguém pegar e fechar a conta dele em Bitcoin. Não, isso chega a esse ponto também, o cara tá numa geografia errada, né? Ele tá Exatamente. num território que ele já deveria ter ido embora nos primeiros sinais que poderia acontecer, né? E, Magnato, deixa uma mensagem pra galera aí. A salvação individual.
A aliança de 10% é do Antigo Testamento, a nossa aliança é de 100%, não é isso? É isso que eu tentei explicar lá pro magnata lá de Portugal, que a nossa aliança é de 100%, que ele tava falando do cara rico, né? Que se o rico não entra no reino dos céus, quem entrará, não é isso? Rapaz, a salvação é individual. Não peça um rei. Ninguém vai resolver. Ninguém vai resolver. É mais fácil ser o macaco que vai mudar de árvore do que mudar a árvore de lugar. Independente que aconteça que os irmãos vão entrar, o diz que em 2, 3 anos o Brasil vai se regenerar. Tomara que eles tenham razão e esteja errado. Mas na dúvida é Bitcoin até lá, não é isso? Sobreviva, velho. Sobreviva financeiramente, sobreviva fisicamente, sobreviva moralmente. Se você é homem, tem mulher, tem mãe, tem filhos que dependem de você. Se você não fizer isso, eles vão acabar com sua raça financeira e fisicamente, né? Espiritual e fisicamente, né? E Autocustódia. Ter Bitcoin, tem uma quantidade mínima de Bitcoin na sua cabeça que ninguém no mundo pode lhe tomar. É a única certeza que você vai sair com alguma riqueza, independente do cenário, né? e para as eleições aqui de São Paulo? Se eu votasse aqui, eu votaria Paulo Cogos em alta, velho. Vocês estão apoiando o que aqui de vereador? É o Cogos. Rapaz, eu queria, velho. Eu queria ver Cogos. Eu aposto, inclusive, ele não vai mudar nada no Brasil. Mas eu acho que Cogos em 6 meses vai estar com filho ou casado, o senhor não acha? Vai. Rapaz, o cara ganhou o negócio, beijou na boca e engravida, você não acha, não? Mas eu quero ver isso. Você não quer, não? Ver o cara casado com filho, eu quero. E vem cá, velho, você prefere Cogos lá, um petista, porra? Hein? Caramba, se eu tivesse que pagar 10 reais pra votar, eu não votaria, mas eu não pagar nada, é de graça e ainda vou dar risada, não é isso ou não? Hein? Votaria também em Marçal. Eu acho que Bolsonaro precisa dessa lição de humildade. Eu quero Marçal no segundo turno aqui. Você prefere o segundo turno? Até o bolsonarista prefere o segundo turno de Marçal e Pandeminion lá ou Pandeminion e Boulos? Marçal, né? Tá aqui. Mas o cara é estelionatário, ele foi condenado. Foda-se, meu irmão. Que se lasque. Ali é menos pior. Você procurar um anjo ali, não vai ter nenhum anjo ali, né? Hein? Você tá escolhendo entre os políticos, porra. É um ambiente ali entre eles. Ali a moralidade é inferior do que na cadeia, não é isso? Na cadeia, se você mentir, acontece o quê? Na cadeia, se você mentir, acontece o que com você? Quando come, né? Pois é, ali todo mundo mente o tempo todo, não dá nada, não é isso ou não? Hein? Você tem que escolher entre um pool de pessoas que tem uma moralidade inferior do que a da cadeia, não é isso ou não? É isso mesmo. E galera que tá acompanhando a gente aqui, ó, deu bastante audiência, 1.400 pessoas acompanhando a gente aqui, muitas mensagens, viu, galera? Então segue lá o Hit and Band, segue o 38, tanto no Instagram também, como nas redes sociais. E YouTube você não tem, né? Não tem YouTube, não. Tem um montante de caras, inclusive eu sempre peço que não derrube a galera. Você deixa a galera fazer cortes ali, não vai derrubar os caras não, né, velho? Não derruba. Vai deixar os caras fazer acervo. Não, porque eu acho que é Aumenta. da sua equipe. Eles aumentam, inclusive, o acesso aqui, ele divulga mais. Inclusive tem uma galera que faz cortes aí, que toda hora a galera fica derrubando, os caras ficam putos me ligando, não é isso ou não? Tem uma galera ali. Inclusive eu só fiquei... as pessoas, o alcance que eu tive foi graças a essa galera fazendo corte pra monetizar. Eu não tenho um TikTok, eu não tenho um Kuai. Eu tenho perfil aí de Renato 38. Tem 11 mil pessoas no TikTok, Kuai, os caras monetizando em alta aí, né? Monetiza view, monetiza afiliado, monetiza a zorra toda, né? Mas não é você fazendo dancinha lá no... Não tenho, velho. Não tenho TikTok, TikTok, não tenho Kuai, velho. Olha que eu vi, hein? Um videozinho lá, hein? Meu perfil no Instagram é @r38tao. Se não for esse, não é o meu, não é isso? E agora tem 40 Renatos falsos aí, ele pedindo dinheiro, não sou eu, não é isso? Ô, 38, e também, você tá muito famoso hoje em dia, né? Tô lascado, tá perto de chegar preso. E você recebe muito... Tá chegando a hora, né? Você recebe muita cantada lá, muito cortejo no Instagram? Rapaz, é 98% homem. O perfil de mulher que me segue é tudo de último. É a mulher que tem filho homem, não é isso ou não? Se você vir, sei lá, minhas estatísticas, é 97% homem, as 2% mulher, aquela barra lá entre 50 e 60 anos, né? A mulher que tem filho homem sofrendo falsa acusação de assédio. A avó que o pai, a avó do guri que o filho dela tá sofrendo alienação parental. Gosta de minha mensagem ou não? Gosta. Essas 2% da mulher é essa, né? Isso é a mãe de menino, né? Vítima de falsa. Rapaz, quando a mãe de macho que tá sofrendo falsa acusação, rapaz, ela é mais masculinista do que o próprio cara, não é isso ou não? Então é isso, galera. Tamo junto. Um abraço pra todo mundo que acompanhou aí. Hoje vai ter podcast também às 18 horas com o Jean do AGF. E também não podemos esquecer dos nossos patrocinadores, né? A Coinex estará no Bit Sampa, que vai ser o maior evento de criptomoedas aqui e vai ser em São Paulo, vai estar distribuindo vários brindes lá. Também até tokens da Coinex vai estar distribuindo, então passe lá no stand deles, converse com o pessoal lá. E também o Investidor 10, a plataforma completa para você analisar ações, BDR, imobiliários e tudo que você quiser analisar dentro do Investidor 10 tem a carteira da minha filha que tá aqui embaixo também, o link aqui. Os cursos do Renato também, tem os 2 cursos, Renato, é o Bitcoin... Batismo o Bitcoin Batismo, que vai te ensinar você fazer...
que ensina você a fazer autocustódia, também lá várias aulas, lá bem barato esse curso. E tem o outro curso que é Renda Turbinada, Que né? é você fazer cash and carry, aluguel de stables, isso. Aí é já para um cara que tá um pouquinho mais avançado. É pros magnatas que querem consolidar renda em dólar. Então tá aqui embaixo Pra o cara, aqui os links pra aqui. quando o Bitcoin cair, ele não perder 90%. Ele tem E ele ganhar dinheiro ainda. Ele poder, pelo menos não perder uma quantidade e ter fonte renda fixa de dólar pra continuar comprando, né? Então você vai aprender tudo isso daí, os links tá aqui embaixo, gente. E um abraço pra vocês aí, obrado, viu, mais uma vez. Pô, eu que muito bom ter você agradeço aqui. aí. Sabe que está em casa aqui, né? Parabéns aí Obrigado. pela empresa que tá crescendo violentamente. E 38, mais uma vez, obrigado aí por você ter vindo aqui e ter aceitado esse podcast, viu? Tamo junto aí, um abração, gente. Até mais. Valeu, pessoal.